O homem havia dormido por longos 200 anos. Ao despertar, encontrou uma mulher que o esperava por todo esse tempo. A mulher, uma demônio, alegava querer quitar uma dívida de gratidão. Ele estava completamente perplexo, pois em sua memória tinha certeza de ter aniquilado o rei demônio. 200 anos antes, Abel se postou diante de todos e, com a última gota de sua força, pôs um fim definitivo ao reinado do Rei Demônio. O mundo foi banhado em luz, mas seus olhos não demonstravam um único traço de calor. Logo depois, Roy, o herói que havia liderado a equipe, veio ao seu encontro. Roy lhe disse que o mundo estava finalmente em paz, e, portanto, não havia mais necessidade de seus olhos cor de âmbar. Neste mundo, a cor dos olhos de uma pessoa revelava sua afinidade mágica. Olhos vermelhos significavam o atributo de fogo, azuis o de água, verdes o de vento. E os dele, um âmbar dourado capaz de abranger absolutamente todos os atributos. Aqueles olhos eram uma marca de poder supremo, mas também possuíam uma semelhança impressionante com os da raça demoníaca. Roy explicou que uma vez estabelecida a paz, a humanidade inevitavelmente se voltaria contra si mesma. Como sempre, quando essa hora chegasse, esses olhos seriam vistos apenas como um terrível mau presságio. Eles haviam preparado uma vila isolada numa ilha para ele, esperando que vivesse seus dias lá, em quietude e obscura invisibilidade. O coração de Abel despencou num abismo, perfurado por um profundo e doloroso senso de traição. Anos de luta lado a lado e tudo o que ele havia conquistado foi traição e exílio. No fim das contas, ele calmamente concordou. Ele desapareceria da vista deles, mas jamais pisaria naquela bela gaiola. Ele se virou e foi embora, e ainda assim não nutria ódio por aqueles que um dia chamou de camaradas. Seu ódio era reservado para o mundo, um mundo que não tinha lugar para um par de olhos cor de âmbar. Com o tempo, ele se retirou para o fundo das montanhas, dedicando sua existência inteira a pesquisas proibidas. Pela primeira vez na história da civilização, ele tornou a magia de reencarnação uma realidade palpável. Uma única gota de poção caiu sobre o caixão, abrindo uma passagem direta para o futuro. Ele ansiava por viajar 200 anos à frente no tempo. Acreditava que seria um novo mundo, um que pudesse aceitar o olho cor de âmbar. Deitou-se calmamente dentro do caixão e deixou sua consciência afundar na longa escuridão. Algum tempo depois, um surto de poder irrompeu, abrindo a tampa por dentro. Ele lutou para se levantar e imediatamente sentiu algo estranho em seu próprio corpo. Seus membros eram pequenos e leves, claramente o corpo de uma criança pequena. Por ter ficado tanto tempo sem uso, seu poder estava momentaneamente difícil de controlar. Um desafio. Parecia que a reencarnação havia sido de fato bem sucedida. Este era o mundo, 200 anos no futuro. Sua alma havia se alojado no corpo de uma criança pequena. Um novo começo. Depois de 200 anos, ninguém se lembraria de como ele era, de qualquer forma. Justo então, uma presença fraca, mas inconfundível, o colocou em alerta imediato e total. Era a aura da raça demoníaca, inconfundível. Lentamente se aproximando da entrada da caverna. Passos leves, de uma mulher talvez. Como ela conseguiria passar pela barreira mágica? A barreira realmente se deteriorou tanto assim em 200 anos? Com este corpo, ele não tinha certeza de quanto poder poderia realmente usar de fato. A porta foi empurrada, abrindo apenas uma fresta. Este momento fugaz era sua única e derradeira chance. Ele reuniu sua magia, resolvendo atacar primeiro com tudo o que tinha à sua disposição. A luz coalesceu em sua palma, mas congelou no exato instante em que estava prestes a liberá-la. Ele forçosamente conteve o feitiço que havia quase escapado de seu controle. Parada na porta estava uma jovem e esguia mulher. Seu rosto estava estampado de espanto, e não de âmbar, como esperava. Seus olhos eram de um azul claro, como a água mais pura. Uma humana. Como ela poderia ter rompido a barreira mágica para chegar até aqui? A cesta nas mãos da mulher caiu no chão com um baque surdo. Ela caiu de joelhos, sem forças. Lágrimas brotaram sem aviso, escorrendo livremente por suas belas bochechas. Ela disse que esperava por este dia, por todo esse tempo. Abel estava completamente atordoado e sem palavras. Ele não tinha memória alguma da mulher parada diante dele, mas então a viu enxugar as lágrimas e uma súbita e clara realização o atingiu. 200 anos atrás, ele havia tido pena de uma jovem garota demônio. Ele ainda podia ouvir os protestos furiosos de seus companheiros ecoando em seus ouvidos, mas a protegeu de qualquer forma, teimosamente. Naquela época, ela havia enxugado as lágrimas exatamente da mesma forma, com a mesma delicadeza. Ele não pôde deixar de notar que sua natureza chorona não havia mudado nem um pingo. Ainda assim, ela sorriu, confirmando que era, de fato, Lilith. Ela disse que passou mais de 100 anos procurando por ele para retribuir a bondade que ele havia lhe demonstrado. Só depois de finalmente descobrir a localização de seu local de descanso de reencarnação, ela havia chegado aqui, enfim. Quando ela se levantou, Abel percebeu que só chegava até o peito dela. Ele sorriu com pesar, percebendo o quão mal sua barreira havia enfraquecido, mas o que mais o preocupava era isto. Seus olhos não eram mais o âmbar que ele se lembrava. Aquela havia sido a cor de sua alma, um dia. Ela realmente conseguiu abandoná-la, de verdade? Lilith não ofereceu explicação alguma. Em vez disso, ela estendeu a mão e removeu o disfarce de seus olhos com calma. 2 finos discos azuis, e eles haviam mudado completamente a cor de seus olhos, de fato. Seus olhos cor de âmbar foram restaurados. Ela segurou aquelas 2 lentes de contato coloridas com um sorriso. Abel ficou sem palavras, uma onda de emoções complicadas surgindo dentro dele, avassaladora. No passado, inúmeras vidas haviam sido engolidas pela guerra por causa da cor de seus olhos. Tanto sangue havia sido derramado, tudo por algo que 2 finos discos agora poderiam resolver. Que ironia. Lilith envolveu um cachecol quente ao redor dele, tirando-o de seus pensamentos profundos. Ela havia preparado uma casa próxima e pretendia tirá-lo desta caverna congelada e fria. Ao saírem da caverna, um vento amargo varreu seus rostos gelado. Ele olhou para a vila distante, lá no horizonte. Só podia imaginar quanto tempo ela havia esperado por este dia. O novo lar estava cheio de coisas que ele nunca havia visto antes. A lâmpada brilhante, em particular, o encheu de curiosidade. Mas o estudo particular aqueceu seu coração ainda mais, de verdade. Lilith sabia que ler era seu maior amor, e também a maneira mais rápida de entender esta nova era. Ele a agradeceu sinceramente, com um sorriso. Afinal, 200 anos atrás, livros eram extraordinariamente preciosos
preciosos e raros, quase um luxo. Ele se imergiu no mar de livros, tentando dar sentido a este novo mundo desconhecido. De acordo com os textos, a maior parte da energia nesta era derivada de pedras mágicas, um recurso valioso. O processamento de pedras mágicas impulsionou um salto explosivo na civilização, um avanço e tanto. Até lâmpadas eram alimentadas pela energia contida nas pedras mágicas. Ele imaginou que os magos nesta era deviam ter as coisas bem fáceis, uma vida boa. Ele continuou lendo, mas seu sorriso lentamente desapareceu, dando lugar à seriedade. O que os livros revelaram o deixou completamente atordoado. O padrão geral de magia havia se deteriorado severamente, uma lástima. O que agora era aclamado como feitiços poderosos era um tipo que toda criança sabia em sua época. Pior ainda, os livros documentavam abertamente runas de feitiços repletas de erros. Praticar com esses métodos só levaria ao fracasso, ou pior, a uma explosão. Que perigo. Este mundo futuro havia feito avanços tecnológicos, mas a magia havia caído em um triste declínio. Justo então, um som veio de fora da porta, e não era o de Lilith. A presença era desconhecida, e Lilith não estava em lugar nenhum por perto. A porta foi escancarada de repente. Um garotinho com o nariz escorrendo enfiou a cabeça pra dentro. Com um sorriso maroto, o menino perguntou se ele era o irmãozinho da Lilith. Abel ficou perplexo. Mas do que diabos essa criança estava falando, afinal? O menino, que se chamava Ted, declarou com grande autoimportância que pretendia tomar Abel como seu subordinado pessoal. Abel sentiu uma onda de resignação impotente. Que chato. Julgando pelas roupas finas, o menino era claramente de nascimento nobre, um pequeno príncipe. Ele calmamente recusou esta suposta honra. Mas o menino começou a importunar e choramingar, insistindo alto e persistentemente que Abel não tinha escolha a não ser concordar de jeito nenhum. Empurrado além do limite, Abel decidiu afastar o menino da maneira mais direta possível, sem rodeios. Ele advertiu o menino para não se meter com ele, e deliberadamente o deixou ver claramente a cor de seus olhos, sem esconder. O menino ficou de fato surpreso por um instante. Abel pensou que seu plano havia funcionado, mas Ted soltou uma explosão de riso trovejante para sua surpresa. Ele gritou animadamente que era a primeira vez que via os lendários olhos cor de âmbar. Abel não conseguia entender por que o menino não estava com medo, nem um pouco. Justo então, o menino mais velho veio correndo para parar seu irmão mais novo, apressado. Era o irmão mais velho de Ted, Boss, que repreendeu Ted por invadir a casa de outra pessoa sem permissão. Mas Ted não podia esperar para apontar para Abel, ansioso para compartilhar sua incrível descoberta. Vendo os olhos cor de âmbar de Abel, Boss pareceu entender. Ele mencionou que Lilith havia falado muito bem do talento notável de seu irmão, mas suas palavras carregavam uma decepção mal disfarçada ao ver a realidade por si mesmo. Que pena. Ted se inclinou para explicar que esses olhos âmbar, de pintinho, significavam uma completa incapacidade de se adaptar à magia de qualquer atributo, de qualquer tipo. Abel estava interiormente atordoado, sem acreditar. Isso era o completo oposto de tudo o que ele sabia. Uma loucura. Olhos cor de âmbar exigiam treinamento extenuante para liberar todo o seu potencial, mas uma vez dominados, podiam comandar magia poderosa de todos os atributos, sem exceção. No passado, esse poder havia atraído inveja, mas também comandava profunda reverência e respeito. Boss repreendeu seu irmão por falar tão duramente, mas seguiu com palavras próprias, ainda piores. Ele observou que hoje em dia, podia-se viver uma vida perfeitamente feliz sem magia alguma, e implicou que Abel seria cuidado de uma maneira que se adequasse à sua estação, coitado. Abel estava interiormente chocado e indignado. Ele estava sendo tratado como alguém completamente inútil, um zero à esquerda. Boss instou seu irmão a ir pra casa e praticar sua magia, imediatamente. Antes de sair, Ted não resistiu a um último olhar para zombar dos olhos de pintinho de Abel. Que audácia. Abel olhou para a porta enquanto ela batia e sentiu uma onda de absurda impotência o invadir. Que situação. Naquele momento, ele de repente entendeu a história que acabara de ler com clareza. O mundo estava em paz há um século inteiro. A raça demoníaca havia desaparecido em lendas distantes, quase esquecida. Os olhos cor de âmbar, que antes espelhavam os dos demônios, naturalmente não inspiravam mais medo algum. Em uma era pacífica, onde o padrão geral de magia havia caído em declínio, olhos cujo valor só se revelava através de anos de treinamento árduo haviam se tornado motivo de chacota. Que ironia do destino. De ser perseguido no passado a ser ridicularizado no presente, a vida simples e comum que ele tanto ansiava parecia para sempre fora de alcance. Justo então, Lilith retornou, tirando-o de seus pensamentos profundos. Vendo o que ela estava vestindo, Abel entendeu sua ocupação à primeira vista, sem precisar perguntar. Lilith deu uma leve girada. Agora sua confusão estava resolvida também. Finalmente, ele entendeu por que ela tinha que esconder aqueles olhos cor de âmbar. Em 200 anos, o status dos olhos cor de âmbar havia sido completamente invertido, uma reviravolta. A expressão de Lilith ficou triste de repente. Ela falou de como a raça demoníaca havia declinado ao longo desses 200 anos. Desde que o rei demônio foi derrotado pelos heróis, os remanescentes da raça demoníaca foram caçados e exterminados pelos humanos, e o padrão dos magos havia visivelmente despencado também, uma tragédia. Ele pegou suas palavras, lamentando que até a verdade do poder escondido nos olhos cor de âmbar havia sido esquecida, completamente. Então ele lhe perguntou algo de repente, sem rodeios, se como membro da raça demoníaca, ela nutria ódio pelos humanos e, inclusive, por ele. Lilith apenas deu um sorriso gentil e balançou a cabeça suavemente em negação. Ela lembrou como ele havia se jogado para protegê-la quando ela era pequena, vagando por toda a parte com ela a reboque, sem hesitar. Ele não só ensinou magia, mas também como sobreviver entre os humanos. Ela se levantou e, com uma resolução silenciosa, mas inabalável, expressou os sentimentos que há muito guardava escondidos em seu coração. Ela confessou que por muito tempo, ela estava profundamente apaixonada por ele. Então ela fez um pedido com um sorriso. No banheiro cheio de vapor, ela gentilmente limpou suas costas, com carinho. Ele apontou ligeiramente constrangido, o que uma cena como essa poderia implicar, sabe? Ela apenas riu suavemente, dizendo que com sua aparência de criança, ele não estava exatamente fazendo um caso convincente, né? Ainda assim, ser vista como mulher em seus olhos era mais do que suficiente para fazê-la feliz, de verdade. Naquela noite, eles compartilharam a mesma cama, em paz. Foi a primeira vez em 200 anos, a primeira vez que ele caiu em um sono profundo e sem sonhos, finalmente. Nas manhãs seguintes, ele e ela compartilhavam o café da manhã juntos, tranquilamente. Durante os dias, ele se imergia em livros, absorvendo o conhecimento desta era, com avidez. Mas toda tarde, a paz era rudemente quebrada por um convidado indesejado. Que inferno. Ted, o filho do nobre, vinha invadindo, exigindo um companheiro de brincadeiras, sem parar. Ele não tinha tempo para crianças e se viu constantemente tramando maneiras de escapar. Que situação.
Um dia, ele foi direto para a janela e lançou um feitiço simples, sem esforço. Sob o olhar arregalado e boquiaberto de Ted, ele saltou levemente para o telhado do vizinho com agilidade. Não era nenhuma fração de sua antiga habilidade, mas foi mais do que suficiente para impressionar o garoto. O espírito competitivo de Ted foi instantaneamente aceso, como um fósforo. Ele realmente tentou reunir sua própria magia e saltar pela janela sem pensar. Seu corpo balançou instavelmente, mal saindo do chão, que desastre. Sua magia vazou descontroladamente, sem rumo. Abel pôde ver o problema imediatamente, era óbvio. Esse tipo de controle nunca poderia ser sustentado de forma alguma. Com certeza, a magia de Ted falhou como esperado. Ele gritou e caiu nos arbustos abaixo com um baque. Abel pulou para verificar como ele estava. Mas o Ted, envergonhado e furioso, de repente se lançou sobre ele. Abel pisou levemente em suas costas e usou-o como trampolim para saltar para o lado com facilidade. Ted bateu direto na parede com força. Olhando para o menino segurando um nariz de dor, Abel se viu pensando que o garoto aguentava um golpe. Era resistente. Com 20 anos de treinamento, ele poderia realmente se tornar um mago decente, quem sabe. Ted ficou furioso com isso, acusando seu subordinado de ter a audácia de falar com ele assim. Que desaforo. Abel calmamente negou ser subordinado de alguém, mas então um pensamento de repente o atingiu. Uma ideia. Ele imediatamente reverteu o curso, dizendo que estaria disposto a ser subordinado de Ted, afinal de contas. Ted se iluminou de alegria, radiante. Mas Abel disse que havia uma condição bem simples. Ele pensou no cachecol quente que Lilith havia lhe dado. Ele disse a Ted que se ele pudesse pegar o cachecol dele antes do pôr do sol, ele de bom grado reconheceria Ted como seu irmão mais velho, sem problemas. Ted achou que parecia fácil e imediatamente concordou sem hesitar. Abel, no entanto, tinha seus próprios planos em mente, já que esse jovem mestre nobre ia interromper sua leitura todos os dias de qualquer forma. Que remédio. Ele poderia muito bem usá-lo como um excelente parceiro de treinamento físico. Um bom uso. Ted veio correndo atrás dele com determinação ardente, sem medo. Abel saltou para o telhado com leveza. O movimento instantaneamente acendeu ainda mais o impulso competitivo de Ted. Que coisa. Ele se jogou em um salto também e desajeitadamente bateu direto na parede com um baque. Abel sorriu por dentro um pouco. A diferença entre os dois era astronômica, um abismo. No entanto, Ted tentou novamente, e desta vez realmente conseguiu subir. Que persistência. Ele começou a persegui-lo a sério, com afinco. Isso realmente surpreendeu Abel um pouco, para ser sincero. Desta vez, Ted não estava usando magia de aprimoramento. Que interessante. Ele estava confiando puramente em sua própria habilidade física, sem truques. Enquanto Abel evadia, ele calmamente avaliou seu perseguidor, aparência média, e ele não parecia particularmente esperto, para dizer a verdade. Nenhum traço de presença intelectual sobre ele, apenas sua resistência e pura persistência eram dignas de nota. Impressionante. Ted perdeu o equilíbrio no telhado novamente e caiu com força, um tombo. Ele exigiu saber por que Abel não estava nem um pouco cansado, que absurdo. Abel perguntou deliberadamente se ele estava procurando uma desculpa para desistir, por acaso. Como esperado, essas palavras fizeram Ted voltar à perseguição, mas para os olhos de Abel, seus movimentos eram dolorosamente lentos, uma tartaruga. No final, Ted estava completamente exausto, caindo em um monte, sem forças. Ainda assim, o fato de ter durado 20 minutos foi mais do que Abel havia esperado, um recorde. Ele se virou para voltar ao seu estudo, pronto para pôr um fim a esta farsa de uma vez. Mas ao passar pela janela, ele teve um vislumbre inesperado de Lilith. Que surpresa. Ela estava lá dentro, falando com o jovem mestre Boss, em particular. Abel discretamente lançou um feitiço para aguçar sua audição, para ouvir melhor. Ele ouviu Lilith educadamente, mas firmemente recusando o que quer que Boss tivesse proposto a ela. Boss instantaneamente explodiu em fúria, rugindo para ela sobre o que ela poderia achar que faltava. Que audácia. Parecia que um jovem mestre nobre com um orgulho tão frágil era previsivelmente o tipo que achava a rejeição de uma mulher a mais difícil de engolir. Que surpresa. Mas Lilith explicou calmamente que sua recusa não tinha nada a ver com insatisfação alguma. Era simplesmente porque seu coração já pertencia a outra pessoa há muito tempo. Essas palavras fizeram até Abel, espiando do lado de fora, congelar por um momento em choque. Boss, então, com um sorriso, ela admitiu que sim, era ele. Ele perguntou se essa pessoa era uma tempestade de emoções surgindo dentro dele, avassaladora. Ficou em silêncio tremeu de raiva, lançando insultos a ela, chamando-a de sem vergonha, por pensar que havia se apaixonado pelo próprio irmão, que ultraje. A palavra sem vergonha, o olhar de Abel ficou gelado, sem hesitação. Mas a cobertura de irmãos era o disfarce mais conveniente disponível para eles por enquanto, uma boa tática. As palavras feias de Boss eram certamente desagradáveis de ouvir, mas ele acabara de ser rejeitado categoricamente. Que azar. Aquele estado lamentável dele fez Abel decidir ignorar por enquanto. A partir daquele dia, Ted se tornou uma pequena sombra constante, seguindo Abel para todo lado. Brincar com o jovem nobre havia de alguma forma se tornado uma parte fixa de sua rotina diária. Que coisa. Depois de alguns dias de observação, Abel notou algo importante. Embora Ted tivesse olhos flamejantes adequados para a magia de atributo de fogo, ele carecia do raciocínio complexo necessário para suportar feitiços elementais de alto nível, uma pena. Aquele talento instintivo para ler e construir runas em um instante, ele claramente não o tinha, de forma alguma. No entanto, Abel também descobriu um tipo diferente de talento nele, algo único. Quando se tratava de magia de aprimoramento físico, Ted tinha uma notável intuição natural e aptidão impressionante. Esse tipo de magia, que não exigia dependência da lógica, poderia ser exatamente o certo para ele, quem diria. Ted veio correndo em sua direção novamente, transbordando de excitação e energia. Abel notou que em apenas alguns dias, o garoto havia feito progressos tangíveis. Que bom. Naquele momento, Boss os avistou pela janela, seu olhar fixo rigidamente nas duas figuras no telhado, observando. Abel desviou sem esforço a mão estendida de Ted, comentando casualmente que seus movimentos eram muito lentos ainda. Ted caiu no telhado, deslizando pela neve por uma boa distância, sem controle. Ele se levantou rapidamente, frustração em todo o rosto, mas seu pé escorregou, e ele perdeu o equilíbrio completamente. Que azar. Ele gritou enquanto caía da beirada e batia no chão com força, um baque terrível. Lágrimas brotaram dos olhos de Ted em um instante, de dor. Abel saltou imediatamente, avaliou a situação, suspeitando de uma fratura. Ele começou a lançar magia de cura, sem perder tempo, mas naquele momento, Boss veio correndo, rugindo de raiva. Ele empurrou Abel com toda a força, sem cerimônia. Ele se ajoelhou ao lado de seu irmão, declarando que ele mesmo realizaria a magia de recuperação com suas próprias mãos. Abel ficou um pouco surpreso. Poderia alguém sem olhos cinzentos realizar magia de cura de verdade? Mas a luz mágica verde subindo nas mãos de Boss fez os olhos de Abel se aguçarem, em alerta. Parecia convincente o suficiente na superfície. No entanto, os gritos de dor de Ted ficaram cada vez mais altos.
um mau sinal. Abel imediatamente sentiu que algo estava profundamente errado, muito errado. A cura óssea adequada era como construir com blocos. Você sempre começa com as grandes peças fundamentais, as bases. Mas Boss estava fazendo o oposto, forçando peças grandes em pequenas, que absurdo. Não era nada mais do que uma ilusão superficial de reparo, uma farsa. A estrutura interna era uma bagunça completa, um desastre. Tal junção levaria a consequências catastróficas, sem dúvida. Abel urgentemente gritou que o médico precisava tratá-lo imediatamente, mas Boss rugiu de volta em fúria, sem escutar. Não era lugar de um plebeu dar-lhe ordens, que insolência. Ele acusou Abel de ser o responsável pela queda de Ted, e apontou que Ted era um nobre, o honrado segundo filho da família Langbert, de alto escalão. Ele repetidamente lançou insultos a Abel, chamando-o de lixo do interior com olhos inferiores, um ninguém. Ele declarou que nunca perdoaria ninguém que danificasse a dignidade de seu nome nobre, jamais. Sua espada longa foi desembainhada e Boss lançou um desafio para um duelo, ali mesmo. Abel congelou no local, dominado por uma resignação cansada e profunda, porque Ted ainda estava deitado no chão, gemendo de agonia, sem parar. Um duelo naquele momento não era a atitude mais sensata nem um pouco, mas a confusão já tinha atraído curiosos, tornando a situação ainda mais complicada de controlar. Ele não teve escolha a não ser aceitar o desafio. O Boss anunciou as regras, e com uma generosidade que beirava o exagero, ofereceu-lhe uma vantagem. Abel recusou a generosidade, só queria que aquilo acabasse logo, e rápido. Aquela indiferença tão desdenhosa foi a gota d'água para a paciência do Boss. Ele soltou um grito furioso e liberou sua técnica final, aquela que ele tanto prezava. Um feitiço chamado Corte do Vento rasgou o ar com uma força tremenda. Abel se afastou sem o menor esforço, como se não fosse nada. O ataque dividiu a grande árvore atrás dele, partindo-a ao meio, limpinho. Ele avaliou a situação em silêncio. O poder era até que razoável, mas a velocidade de conjuração era excepcionalmente rápida, algo que impressionava. No passado, essa velocidade estava ao alcance de quase ninguém, exceto ele. No entanto, o oponente à sua frente claramente não possuía aquele nível de habilidade. A resposta só podia estar naquela espada de design tão peculiar, tão diferente. Boss zombou, com um ar de triunfo, perguntando se ele nunca tinha visto uma ferramenta mágica antes. Ele se gabou do poder da espada, afirmando que ela podia auxiliar na construção de feitiços. Então ele balançou a espada novamente, lançando outro ataque feroz. Desta vez, Abel vislumbrou as runas na lâmina. Tudo se encaixou de uma vez como peças de um quebra-cabeça. Boss saltou no ar, determinado a dominá-lo com pura força bruta. Abel sentiu apenas um cansaço avassalador, uma fadiga profunda. Com um movimento casual, um simples toque, ele neutralizou o ataque feroz com a mão nua. Boss ficou visivelmente atordoado, sem reação. Abel entendeu agora. As ferramentas mágicas eram a verdadeira raiz da decadência dos magos. Uma dependência excessiva de dispositivos externos e convenientes havia tirado das pessoas a capacidade de pensar por si mesmas. Ele decidiu dar um basta naquela farsa e mostrar àquele homem o que era o verdadeiro poder. Ele concentrou sua energia, e o mesmo corte do vento tomou forma em suas mãos. Mas sua escala e força eram mundos de diferença do que viera antes. A devastadora tempestade de vento não deixou para o Boss nenhum lugar para onde correr. Ele foi arremessado, caindo no chão como um saco de batatas, e isso porque Abel já estava se contendo. Boss ainda se recusava a ceder, cuspindo insultos amargos e cheios de raiva. Foi então que um vulto de saia apareceu sem aviso diante dele. Lilith, sem o menor aviso, balançou o pé e o acertou em cheio no rosto. Boss voou mais uma vez. A voz de Lilith era fria como gelo, cortante. Ela disse lentamente que podia deixar os insultos contra ela entrarem por um ouvido e saírem pelo outro, mas não suportaria que alguém continuasse a insultar Lord Abel. Ela o olhou de cima, com os olhos cheios de um aviso gélido. Boss ficou morrendo de medo com aquela ferocidade repentina, quase fez nas calças. Abel não teve escolha a não ser chamá-la e parar Lilith. O médico declarou que Ted precisaria de meio ano de repouso, e o coração de Abel despencou, foi lá no chão. Para um garoto tão cheio de vida como Ted, aquilo era nada menos que uma prisão, uma verdadeira tortura. Parado do lado de fora da janela, Abel ouvia o diagnóstico com a testa profundamente franzida, preocupado. 6 meses era tempo demais. Muito, muito tempo. Depois que Ted adormeceu, um círculo mágico de teletransporte apareceu sem fazer o menor som. Abel surgiu, decidido a intervir de uma maneira mais direta, sem rodeios. Ele tinha originalmente a intenção de testar os padrões médicos desta era, mas agora abandonou completamente essa ideia. A magia se reuniu em suas mãos, envolvendo as lesões de Ted. Primeiro, ele apagou cada vestígio, cada rastro da magia do Boss. Depois, usando uma técnica muito mais refinada, de um nível superior, ele uniu os ossos e acelerou a cura. Durante todo o processo, Ted permaneceu tranquilamente adormecido, perdido em seu sono. Olhando para o rosto adormecido do garoto, Abel sentiu uma profunda onda de culpa o invadir, o consumir. Antes de partir, ele sussurrou suavemente: "Me desculpe." Na manhã seguinte, Abel abriu a porta e encontrou Boss parado ali, com a cabeça raspada, careca. Ele quase não o reconheceu, chamando seu nome com hesitação. Boss imediatamente explodiu, como se tivessem pisado no calo dele, entrando em fúria total. Mas no segundo seguinte, a parte de trás de sua cabeça recebeu um soco bem dado. Era seu pai, Ivan. Ele se ajoelhou e pediu desculpas pelo comportamento tolo e imprudente de seu filho. Boss não conseguia entender por que seu pai se curvaria a um mero plebeu, um Zé Ninguém. Ele não passava do irmão mais novo da empregada deles. Ora, aquelas palavras lhe renderam outro soco do pai. Ivan finalmente revelou a verdade. Não era a família deles que havia contratado Lilith. Muito pelo contrário, era o oposto. Era a Lady Lilith que empregava toda a família deles o tempo todo. Boss ficou paralisado. Enraizado no lugar, seu mundo inteiro desmoronou. E Abel finalmente entendeu. A pergunta que há muito o intrigava foi finalmente respondida. Ele se perguntava há tempos por que Lilith, uma demônio de alto escalão, mantinha um perfil tão discreto, tão baixo. Descobriu-se que era a sabedoria de sobrevivência da raça demoníaca vivendo na sociedade humana, externamente desempenhando o papel de uma serva obediente, enquanto nos bastidores alavancava o poder da nobreza de forma silenciosa e muito habilidosa. Depois disso, o Boss desapareceu da cidade. Diziam por aí que ele tinha ido estudar em uma academia de magia de ponta, das melhores. Ivan chamou Ted pra perto e contou-lhe sobre o passado. Quando Ivan era jovem, ele foi atacado por um monstro na floresta. Foi Lilith quem apareceu como um ser divino, uma verdadeira deusa, e salvou sua vida. Depois ela o apoiou de muitas maneiras, de diversas formas, e lhe ensinou o conhecimento da magia. Independentemente da relação formal, ela era a benfeitora e vizinha que ele respeitava profundamente, de coração.
Ele disse a Ted para se dar bem com aquela dupla de irmãos. Ted concordou com um sorriso largo. Ele há muito tempo já considerava Abel seu amigo mais próximo, seu melhor amigo. Naquela tarde, Ted entrou sorrateiramente no escritório de Abel, como de costume. Mas desta vez, ele chamou Mestre, com um sorriso radiante de orelha a orelha. Abel se virou com um suspiro, imaginando que plano o garoto tinha aprontado desta vez. 2 anos se passaram em meio a discussões e risadas num piscar de olhos. Foi um dos raros períodos de lazer em sua longa vida, um verdadeiro descanso. Abel gradualmente se familiarizou com este mundo 200 anos no futuro, e Ted também havia deixado sua infantilidade para trás, amadurecendo. Sua magia havia progredido com uma velocidade notável, impressionante. Ele agora podia conjurar magia de fogo com verdadeira habilidade, e o poder por trás dela não era algo a ser ignorado, de jeito nenhum. Abel o observou com um sorriso de aprovação genuína, de verdade. Ted então o convidou para fazer o exame de admissão com ele amanhã. O convite fez Abel hesitar, pensar um pouco. Ele foi perguntar a Lilith, por que alguém que já havia estado no auge, no topo, 200 anos atrás, precisaria ir à escola agora? Mas Lilith retrucou na lata. Se ele não frequentasse a academia, como planejava ganhar a vida? Ele disse que se tornaria um aventureiro, exatamente como havia sido antes, em seu tempo. Mas Lilith o informou que a profissão de aventureiro havia sido abolida há 10 anos. Em tempos de paz, era uma profissão sem propósito, sem utilidade alguma. Ela apontou que se ele quisesse trabalhar em qualquer campo relacionado à magia, a educação formal era obrigatória, um requisito essencial. Então ela acrescentou com um sorriso provocador se ele realmente queria passar os dias como seu boy magia particular. Aquelas palavras finalmente o fizeram ceder e concordar em fazer o exame. No dia seguinte, Ted o conduziu com entusiasmo pelos portões da principal academia de magia do reino, a mais renomada. Além dos grandes portões, sussurros e olhares de desprezo o seguiam como sombras, por toda parte. Os alunos matriculados atrás deles discutiam seus olhos inferiores, sem sequer se preocuparem em baixar a voz. Eles zombavam de como a academia havia decaído, a ponto de deixar alguém como ele fazer o exame de admissão. Abel achou que o caráter desses filhos de nobres era notavelmente ruim, de péssima qualidade, mas Ted, ao seu lado, já estava furioso, pulando de raiva, defendendo-o com unhas e dentes. Foi então que uma voz feminina, clara e cortante, soou e o silenciou. Ela os acusou de se juntarem para difamar alguém pelas costas, um comportamento totalmente indigno de nobres, uma vergonha. Abel se virou e viu um brasão familiar brilhando no peito da garota. Ele tinha a sensação de que já havia visto aquele emblema em algum lugar, em algum momento. Os instigadores exigiram arrogantemente saber quem ela era, e a garota ergueu a cabeça, orgulhosa, enquanto se apresentava. Seu nome era Alyssa, e seu objetivo era se tornar uma grande maga cujo nome ecoaria pela história, para sempre. Um confronto parecia inevitável, era questão de tempo. Os outros queriam dar uma lição àquela candidata presunçosa, que se achava. Alyssa simplesmente recuou em silêncio, e então uma lâmina brilhou. A ponta afiada de sua espada estava apontada diretamente para eles. Um movimento limpo e rápido, sem hesitação. Abel notou em seu íntimo que a esgrima dela era bastante impressionante, de alto nível. Alyssa disse a eles friamente para saírem de sua vista. Os instigadores recuaram envergonhados, lançando uma ameaça para salvar a própria pele enquanto se afastavam. Abel sentiu que deveria agradecê-la, então a chamou para pará-la. Alyssa não parou, então ele estendeu a mão para detê-la, mas ela afastou sua mão com um tapa forte e seco. Alyssa retrucou a Abel que ele era um mero plebeu e não tinha o direito de tocá-la, de jeito nenhum. Ela deixou claro que simplesmente desprezava pessoas que falavam pelas costas dos outros, fofoqueiros. Ela não estava ali para ajudar um plebeu, nem pensar. Ela se virou e foi embora, afirmando que só estava interessada em pessoas de verdadeira força, de poder real. Ted ficou mais uma vez enfurecido com a arrogância dela. Ele gritou que ela não tinha a menor ideia do que era a verdadeira força. Abel, no entanto, observou a figura dela se afastando, com uma sensação incômoda de que já havia visto aquele rosto em algum lugar, em algum momento. Em seguida, veio a parte escrita do exame de admissão. Para Abel, o exame escrito foi ridiculamente fácil, uma piada. Até a última matéria, Engenharia Mágica, onde a dificuldade disparou de repente. Aquela última questão foi claramente projetada para impedir que qualquer um tirasse nota perfeita, era óbvio. Ele pensou por um momento e um sorriso sutil surgiu no canto de seus lábios. Que coincidência hilária e perfeita, não é mesmo? Porque a pessoa que havia derivado aquele teorema era ninguém menos que ele mesmo, 200 anos atrás. Quando o exame escrito foi concluído, todos foram levados para um campo aberto, um grande descampado. O que os esperava em seguida era um teste de habilidades práticas no uso de ferramentas mágicas. A mesa estava coberta com ferramentas mágicas de todos os tipos, uma variedade enorme. O examinador instruiu os candidatos a escolherem com base na cor de seus olhos. Abel não tinha expectativas, nenhuma mesmo. Era improvável que houvesse algo ali preparado para olhos âmbar, para ele. Ele calmamente pegou uma espada vermelha de uma mão como substituto, sem se importar. O examinador anunciou que os alvos eram feitos de matéria negra absorvedora de magia. Os candidatos estavam livres para liberar sua magia à vontade, sem restrições. Ted foi o primeiro a levantar a mão, animado, pedindo para ir na frente de todos os outros. Abel não pôde deixar de sentir um lampejo de preocupação por ele, um pequeno receio. Todos ali reunidos estavam entre a elite, os melhores. Ele temia que o nível meia-boca de Ted o tornasse motivo de chacota na frente da multidão. Uma piada. Ted se preparou com tudo o que tinha e gritou ao lançar uma bola de fogo. Mas a magia que saiu foi mal um lampejo, uma faísca. Abel sentiu uma onda de frustração decepcionada, desajeitado como sempre, sem mudar. A fraca explosão de magia atingiu o centro do alvo e desapareceu sem deixar vestígios, sumiu. No entanto, todo o local irrompeu em uma onda de comoção, um burburinho. Abel presumiu que fosse ridículo, mas, para sua surpresa, o examinador exclamou com admiração genuína, declarando Ted um talento excepcional de verdade. Os outros candidatos pareciam desanimados, murchos, reclamando da pressão de seguir alguém tão forte. Abel não conseguia acreditar. Esse nível era realmente considerado impressionante aqui? Os candidatos que se seguiram confirmaram sua suspeita. A magia deles era ainda mais fraca, parecia uma apresentação desajeitada de show de calouros. O alvo sofreu nada mais do que alguns arranhões, coitado. Quando chegou a sua vez, o tom do examinador carregava uma nota de preocupação hesitante, um certo receio. Abel sentiu uma familiar onda de resignação. O examinador claramente o havia subestimado por causa de seus olhos âmbar, mas Ted o aplaudiu entusiasticamente no ombro, incentivando-o a mostrar a todos do que ele era capaz.
Aquela confiança incondicional e de coração enviou um calor que floresceu no peito de Abel, o preenchendo. Ele pegou a ferramenta mágica e se posicionou na marca de partida. Inúmeros olhos curiosos e observadores perfuravam suas costas, cheios de sussurros e comentários. Eles zombavam de sua lenta construção de feitiços, algo que consideravam adequado para alguém com olhos inferiores. Abel os ignorou, absorto e pensando em uma combinação elegante. Já que o alvo era feito de matéria escura, ele poderia muito bem ir com tudo, fazer algo grandioso. Ele ativou seu feitiço Bola de Fogo, tipo 2, Divisão, uma torrente de magia e rompeu, disparando para o céu como um foguete. Todos ficaram de boca aberta, chocados com a escala pura daquilo. Abel pensou consigo mesmo. Isso foi mais do que apenas grande, foi colossal. A esfera de magia subiu alto no ar, então desceu, caindo como um fogo de artifício, uma chuva de estrelas. Enquanto os espectadores olhavam em descrença, o alvo foi completamente engolido, sumiu por inteiro. Quando a fumaça se dissipou, tudo o que restou foi uma cratera aterrorizante no chão. Todo o salão de exames caiu em um silêncio mortal, absoluto, e então explodiu em um alvoroço muito mais alto do que antes. Ted saltou no ar de excitação, torcendo com toda a força de seus pulmões. Abel tinha certeza de que acabara de abalar alguns daqueles preconceitos profundamente enraizados, de longa data. Em outro salão de exames, Alyssa liberou seu corte flamejante com um golpe estrondoso, poderoso. O golpe carregava um poder considerável, o suficiente para rachar a superfície do alvo negro, abrindo-o. O examinador mal conseguia esconder seu choque, e suspiros agudos de espanto percorreram a multidão. No entanto, a própria Alyssa não sentia nada além de um tédio absoluto, total, para esta suposta academia de ponta se abalar com algo neste nível. Foi então que um examinador do salão adjacente de repente veio correndo, apressado. Alyssa silenciosamente aprimorou sua audição e captou fragmentos da conversa, pedaços soltos. As palavras-chave eram: candidato de olhos âmbar. E o alvo foi destruído. Seu coração deu um salto, mas uma pontada. Ela imediatamente pensou na pessoa que havia encontrado naquela manhã. Um sorriso de genuína excitação finalmente surgiu no canto de seus lábios. As coisas estavam finalmente ficando interessantes, de verdade. Após o exame, Abel foi classificado como classe A. Ted também recebeu classe A, e mal conseguia conter sua presunção, seu ar de superioridade. Os dois seguiram para a sala de espera reservada para os candidatos da classe A. A sala estava pouco povoada. Mas no momento em que entraram, todos os olhos se voltaram para eles. Cada olhar se fixou na cor âmbar dos olhos de Abel, com curiosidade. Conversas sussurradas varreram a sala, todas especulando sobre o boato de que ele havia destruído o alvo. Uma voz familiar surgiu ali perto. Alyssa caminhou diretamente até eles. Ela perguntou diretamente se a história sobre o alvo destruído era verdade. Ela o pressionou sobre como o feitiço havia sido construído, suspeitando que ele tivesse treinado sob um mestre famoso, de renome. Vendo Abel permanecer em silêncio, ela declarou que encontraria a resposta por si mesma no próximo teste. O examinador Feed apareceu no momento certo, na hora exata, anunciando as regras para a avaliação final. O formato era um duelo simulado, simples e direto, sem complicações. Dois candidatos se enfrentariam, e quem tivesse sua defesa quebrada primeiro seria o perdedor, o derrotado. Os oponentes seriam combinados, pelo desempenho nas rodadas anteriores, claro. O resultado não foi surpresa, nenhuma. O oponente de Abel era Alyssa. No palco do duelo, Alyssa sacou sua espada em um movimento fluido, único, dizendo a ele para sacar sua arma. Abel respondeu que não tinha o hábito de depender de ferramentas mágicas em uma luta, de jeito nenhum. Alyssa riu, chamando-o de antiquado, um dinossauro. Sem hesitação, ela avançou, balançando sua espada com uma ferocidade relâmpago. Impressionante. Abel reconheceu em silêncio que as habilidades dela eram impressionantes para os padrões desta era. Ele não se moveu, mas no momento em que a lâmina estava prestes a fazer contato, ele simplesmente desapareceu. Em um instante, ele apareceu atrás de Alyssa com uma compostura sem esforço, uma calma impressionante. Alyssa girou em choque, mas o espírito de luta em seus olhos queimava ainda mais feroz do que antes, mais intenso. Ela reuniu sua magia novamente e chamas mais intensas do que nunca brilharam ao longo de sua lâmina. Um segundo corte flamejante saiu rugindo com uma força ainda maior, avassaladora. Desta vez, Abel não tinha a intenção de simplesmente desviar. Com um levantar de mão, ele construiu o mesmo feitiço de elemento fogo, mas a magia por trás dele era muito mais rica e violenta, de um poder assustador. Alyssa não havia antecipado isso de forma alguma, nem um pouco. Ela se viu completamente perdida sobre como contra-atacar. Sua mente ficou em branco, sem saber o que fazer. No segundo seguinte, as duas forças de magia colidiram no ar com um estrondo trovejante. Uma explosão cegante de luz se estilhaçou para fora, engolindo tudo ao redor. Quando o rugido diminuiu, a fumaça subiu em espiral, e uma cratera aterrorizante havia sido esculpida no chão. Abel estendeu seus sentidos, mas não conseguiu detectar nenhum vestígio de sua oponente, nada. Um lampejo de arrependimento o atravessou, preocupado que ele pudesse ter ido longe demais, exagerado. Então, uma rajada afiada de vento veio gritando diretamente de cima. Alyssa despencou do céu como um meteoro, lançando um ataque surpresa. Ela havia usado uma técnica para ocultar sua presença. Que pena, né? O oponente dela era eu. A magia tomou forma em suas mãos em um instante num piscar de olhos. 12 bolas de fogo flamejantes foram lançadas simultaneamente, guinchando pelo ar. Os olhos de Alyssa se arregalaram, sua mente inundada de choque. Aquela velocidade de conjuração, e ele podia controlar 12 de uma vez só? Uma cadeia de explosões enviou um pilar de fogo rugindo para o céu. A força disso deixou a multidão sem fôlego, boquiaberta. Os espectadores murmuravam entre si que a diferença entre eles era dolorosamente óbvia, gritante. Quando a fumaça finalmente se dissipou, Alyssa estava de joelhos, apoiada em um só. Mas o espírito de luta em seus olhos não havia sido apagado. Pelo contrário, queimava ainda mais forte, mais intenso. Um leve traço de surpresa também passou pela mente de Abel. O examinador anunciou que seu feitiço defensivo havia sido quebrado e a partida estava encerrada. Mas Alyssa cerrou os dentes e objetou. Ela não tinha terminado ainda, de jeito nenhum. Ela exigiu que o duelo continuasse. Abel não pôde deixar de sorrir. Admirando genuinamente aquela recusa teimosa em ceder, Alyssa cravou sua espada no chão e se impulsionou para cima, fazendo uma declaração a todos que assistiam. Ela ia provar a cada pessoa ali presente que era mais forte do que todos eles, sem exceção. Abel deixou seu sorriso desaparecer e expressou a pergunta em sua mente.
em um tempo de paz como este, porque ela ainda estava tão fixada em se tornar mais forte. Isso não era nada como o passado dilacerado pela guerra. Hoje em dia, mesmo aqueles sem poder deveriam ser capazes de encontrar a felicidade, de viver bem. Alyssa retrucou com convicção. A paz não passava de uma ilusão, uma miragem. Mesmo com o tratado de paz em vigor, não havia garantia de permanência, de que duraria. Ninguém podia prometer que outro rei demônio não surgiria, e as nações vizinhas nunca pararam de construir seus exércitos, de se armar. Ela se recusava a se afundar na confortável ilusão de uma paz que poderia se estilhaçar a qualquer momento, a qualquer segundo. Era por isso que ela tinha que se tornar forte. Forte o suficiente para proteger tudo, absolutamente tudo. E então, ela ia restaurar a família que a havia criado, que a acolheu. Aquela frase deu a Abel a sensação de algo significativo, algo importante. Mas antes que ele pudesse refletir sobre isso, Alyssa liberou o último de sua magia. Chamas escaldantes a envolveram completamente, por inteiro. Cada pessoa presente ficou sem palavras, em choque. Ela gritou o nome de um feitiço proibido. As chamas subiram e se transformaram em um par de asas maciças, gigantescas. Com um grito agudo, ela se lançou ao céu, levada pelo fogo, voando. A multidão gritou em descrença diante da visão deslumbrante à sua frente, um espetáculo. Alyssa abriu suas asas bem alto no ar, como uma verdadeira deusa das chamas. Das arquibancadas veio um grito atordoado de espanto. Magia de voo era realmente real, existia. Abel entendeu. Isso exigia controle simultâneo e preciso sobre múltiplos atributos, uma proeza. Mesmo 200 anos atrás, apenas alguns poucos e raros haviam conseguido dominar essa técnica. Essa não era uma habilidade que pudesse ser alcançada em um curto espaço de tempo, de forma alguma. Uma figura familiar passou por sua memória, um velho camarada de muito tempo atrás, um amigo. Ele não esperava que uma magia tão antiga tivesse sido transmitida de forma tão completamente intacta, tão perfeita. O que sua família deve ter sacrificado e investido nisso estava além da imaginação. Era algo impensável. Ele anunciou que a demonstração havia terminado e agora era a vez dele. Um feixe violeta de luz disparou com uma velocidade cegante, mirando diretamente em Alyssa no céu. Ela se preparou e suportou o impacto, mas sentiu as próprias fundações de seu feitiço sendo rapidamente desfeitas, rasgadas. No segundo seguinte, uma explosão de luz escaldante irrompeu diretamente atrás dela. Aquelas magníficas asas de chama se dissolveram em faíscas espalhadas em um instante, num piscar de olhos. Ela gritou e seu corpo começou a despencar. Abel saltou para cima e a pegou no ar, em pleno voo. Segurando-a em seus braços, ele perguntou suavemente com a resposta que ele já sabia. Você é uma descendente de Maria? O grande herói da chama. Ele a trouxe de volta ao chão, sã e salva, e seu tom de voz carregava uma pitada de genuína apreciação. Ele afirmou que ela possuía um talento nato, de verdade, e a incentivou a continuar crescendo e se fortalecendo. A voz do examinador ressoou por todo lugar, declarando Abel o grande vencedor, e a arena inteira, claro, explodiu em festa. A multidão avançou sobre ele com gritos e aplausos, tratando-o como um novo herói. Enquanto isso, Alyssa permanecia sozinha, um pouco mais afastada, observando o alvoroço de longe. Uma mistura feroz de vergonha e fúria a dominou por completo ao mesmo tempo. Ela levantou a mão para cobrir o rosto em chamas, incapaz de entender como havia perdido de forma tão, mas tão completa. Após o exame, os professores estavam eufóricos com os talentos de destaque deste ano. Eles cobriram de elogios os três, Ted, Alyssa e Abel. Apenas Emma Sen, a professora que corrigia as provas escritas, soltou um bufo desdenhoso. Ela afirmou claramente que havia apenas um verdadeiro gênio, Abel, e somente Abel. Os outros professores ficaram intrigados. Afinal, ele era apenas um plebeu de olhos âmbar. Em termos de habilidade, Alyssa não parecia ser menos impressionante. MSN balançou a cabeça com exaspero cansado e ergueu a folha de respostas com pontuação perfeita. Abel havia resolvido o Teorema Supremo, uma teoria complexa que nem mesmo pesquisadores experientes haviam conseguido desvendar. Todos os professores na sala ficaram em silêncio. Naquele momento, o venerável diretor entrou pela porta. Ele perguntou o que deixava a professora tão animada. Emma Sen transmitiu a notícia com uma excitação mal contida. Ela havia encontrado um gênio incomparável, um aluno chamado Abel. No instante em que o nome chegou aos ouvidos do diretor, seus olhos se arregalaram. Ele ficou tão chocado que sua dentadura, pasmem, voou para fora da boca. Ele exigiu urgentemente que Emma Sen repetisse o nome. Quando ouviu Abel uma segunda vez, tudo dentro dele se encaixou. Naquela noite, o escritório do diretor estava cheio de sussurros atônitos e abafados. O nome Abel havia tornado o sono impossível. Ele se aproximou de uma estátua antiga e reuniu magia em suas mãos. A magia fluiu para a espada que a estátua segurava, e a sala começou a tremer levemente. Uma porta escondida para uma câmara secreta se revelou lentamente. Ele entrou, em uma sala repleta de textos antigos. Ele foi direto a uma gaveta e a abriu. Dentro jazia uma carta de idade considerável, repousando em quietude. Sob a influência da magia, o papel se desdobrou. Era uma nota final de seu avô, uma verdade escrita para os olhos de seus descendentes. A carta revelava um segredo que havia sido completamente apagado da história. A história que o mundo celebrava, dos 4 sábios que mataram o rei demônio, era uma mentira. Com apenas os 4, eles não teriam conseguido tocar nenhum fio de cabelo na cabeça do rei demônio. Aquele que realmente derrotou o rei demônio foi um mago com olhos de âmbar. Seu nome era Abel. O diretor se lembrou dos repetidos avisos de seu avô. Aquele 5º sábio, simplesmente por possuir olhos âmbar que se assemelhavam aos da raça demoníaca, havia sido perseguido. Apesar de ter um poder que poderia abalar os céus, seu nome havia sido riscado dos livros de história. Mas como um ser humano poderia ter sobrevivido 200 anos? Ele decidiu que precisava dar uma olhada muito mais de perto na verdadeira força desse jovem. Em um café da capital, após os exames de admissão, Abel estava sentado sozinho, tomando café. Ted rompeu pela porta em um turbilhão, com a excitação estampada no rosto. Ele acenou com sua carta de aceitação no ar, pedindo ao seu mestre para adivinhar o resultado. Abel mal olhou e imediatamente percebeu que ele já havia atingido o auge. Sua pequena artimanha descoberta, Ted ficou profundamente insatisfeito. Mas Abel de repente desviou o olhar para um assento à distância. Ele perguntou diretamente quem estava se escondendo ali. Uma figura de cabelo vermelho não havia feito um trabalho muito bom em permanecer escondida. Pega em flagrante, ela não teve escolha, a não ser acenar com uma saudação desajeitada. Ela alegou que era um encontro casual, que aquele era simplesmente seu lugar favorito para bolo. O ingênuo Ted acreditou nela sem pensar 2 vezes. Abel cortou as formalidades e perguntou o que ela realmente estava fazendo ali. Alyssa imediatamente
imediatamente ficou nervosa, seus olhos se movendo rapidamente. Ela tropeçou nas palavras e perguntou em qual turma ele havia sido colocado. Ela admitiu que, por mais que odiasse admitir, parecia haver muito que ela poderia aprender com ele. Abel considerou o que ela queria, mas Ted ao lado dele não conseguiu se conter e soltou a resposta com grande satisfação. Ele anunciou feliz que tanto ele quanto seu mestre haviam sido colocados na turma A, de nível superior. Ao ouvir que era a turma A, os olhos de Alyssa se iluminaram. Ela imediatamente começou a cantarolar uma melodia alegre e saiu de bom humor. Abel olhou para Ted genuinamente intrigado sobre por que ela havia vindo. Nesse momento, a porta do café foi suavemente aberta novamente. No momento em que viram quem era, tanto Ted quanto Abel congelaram. Quem entrava pela porta era Lilith, e ela estava usando o uniforme de uma professora da academia. Eles perguntaram o que ela estava fazendo com aquela roupa. Lilith anunciou com um sorriso que havia se tornado oficialmente professora na academia, a partir de hoje. Ted ficou tão atordoado que mal conseguia piscar, incapaz de acreditar que tal coincidência fosse possível, mas Abel não se surpreendeu nem um pouco sabendo que as habilidades dela superavam em muito o comum. O que quer que Lilith decidisse fazer, ela conseguia sem suar a camisa. Lilith se inclinou perto do ouvido dele e prometeu continuar ajudando-o em sua nova função. Em pouco tempo, era o dia anterior à cerimônia de entrada. Ela pessoalmente os acompanhou até os dormitórios estudantis. Pelos próximos 5 anos, todos viveriam juntos nesses corredores. Então ela se desculpou para cuidar de alguns assuntos. Depois que Abel agradeceu, ele e Ted, sobrecarregados por uma quantidade absurda de bagagem, seguiram para dentro. No salão comum, eles conheceram a professora Fidia, que servia como supervisora do dormitório. Abel a reconheceu como uma das examinadoras do exame de admissão. Fidia os reconheceu também e entregou os uniformes oficiais emitidos pela academia. Ela os lembrou que eram obrigados a usá-los sempre que saíssem dos terrenos. Abel pegou a bolsa e imediatamente notou algo incomum no uniforme. Ele apontou que um certo tipo de inscrição mágica havia sido aplicada a ele. Fidia explicou que eram inscrições para antimagia e resistência a manchas. Abel perguntou quem os havia aplicado, mas a resposta que recebeu foi vaga e evasiva. Depois de pegar suas chaves, os dois foram designados para quartos adjacentes, mas Abel não conseguia parar de pensar naquela inscrição grosseira no uniforme. Ted notou que algo estava errado e perguntou o que havia. Abel explicou que o trabalho de inscrição no uniforme estava terrivelmente feito, um completo desperdício de bom material. Ele decidiu na hora reaplicar as inscrições ele mesmo e começou retrabalhando o uniforme de Ted primeiro. No momento em que Ted o vestiu, ele se sentiu leve como uma pena. Abel também ficou satisfeito com o resultado. Assim que ele estava prestes a trabalhar em seu próprio uniforme, Ted pegou todas as suas malas. Ted anunciou que iria conduzir a diplomacia dos pães em seu novo uniforme. Ted tirou uma especialidade de sua cidade natal, os pães bola de neve. Ele ofereceu um a Abel para experimentar, com entusiasmo. Abel achou o sabor bastante mediano e não pôde deixar de se perguntar se era realmente uma especialidade local. Mas Ted não deu atenção a isso e partiu com total ambição para compartilhá-los com seus vizinhos. Ele havia estabelecido a meta de fazer 100 amigos na academia, e com isso, ele saiu correndo pela porta. Abel imaginou que com a personalidade de Ted, isso poderia realmente acontecer. Tudo o que ele queria para si era passar cada dia em silêncio e se formar sem problemas. Depois de terminar os ajustes em seu próprio uniforme, uma onda de cansaço o invadiu. Ele decidiu tirar um cochilo à tarde, mas nesse momento, gritos irromperam lá fora. Ele abriu a porta para encontrar Ted cercado por um grupo de estudantes. O rosto de Ted era uma imagem de confusão e inocência. Abel suspeitou que a diplomacia dos pães havia encontrado algum tipo de problema. Um deles estava gritando com Ted, exigindo saber se ele estava zombando deles. Ted explicou apressadamente que só queria fazer amigos e não queria dizer nada com aquilo, mas outro lançou um insulto mais desagradável, chamando-o de espécie invasora, e zombou que eles não seriam amigos de algo que saiu de uma sarjeta. Abel já tinha ouvido o suficiente. Ele sabia que estavam se referindo a um tipo de peixe que destrói seu ecossistema. Ted manteve o sorriso e estendeu o pão que representava sua cidade natal, mas a outra pessoa simplesmente o jogou para o lado. O pão atingiu o chão e rolou na sujeira. A expressão de Ted escureceu em um instante. A raiva subiu em Abel. Essas pessoas não tinham o direito de pisotear a boa vontade de alguém assim. Ele estava prestes a dar um passo à frente, mas viu Ted se curvar silenciosamente para pegá-lo. Então outra figura se moveu primeiro. Alyssa interveio e pegou o pão. Sob o olhar atônito de todos os presentes, ela calmamente deu uma mordida e deu uma nota 70. O grupo imediatamente riu, zombando dela por não ter classe, pegando comida do chão. Aquelas palavras incendiaram completamente a fúria de Alyssa. Abel pensou, isso não é bom. Ted pode deixar passar, mas Alyssa absolutamente não deixaria. Ele deu um passo à frente decisivamente e disse para toda aquela cena lamentável parar ali mesmo. Ted o chamou com surpresa deliciada, acrescentando que ele realmente não se importava. Mas Alyssa se virou para Ted furiosamente, perguntando se ele tinha algum respeito próprio. Abel de repente entendeu. Mesmo entre os nobres, a discriminação era tão profunda. Quando o grupo viu Abel se aproximar, o escárnio deles ficou ainda mais cruel. Eles zombaram que alguém com olhos inferiores que não podia usar magia não tinha o direito de se autodenominar mestre de ninguém. Aquelas palavras atingiram o nervo mais sensível de Ted. Ele se recusou a deixar alguém falar mal de seu mestre. Ele agarrou a pessoa pela gola e exigiu um pedido de desculpas imediato. Mas a outra pessoa o empurrou com nojo, dizendo para ele soltar. Uma memória de repente passou pela mente de Ted. 2 anos atrás, ele mesmo havia zombado dos olhos de Abel da mesma forma. Ele finalmente entendeu quanta dor havia causado à pessoa que havia machucado naquela época. Culpa e raiva se misturaram. Ele queria pedir desculpas, mas não era a hora. Aquele que ele havia agarrado começou a lutar. Outra pessoa agarrou Ted pelo ombro.
Então algo inacreditável aconteceu. Onde quer que tocassem Ted, uma explosão súbita de luz explodia. Uma força poderosa detonou, enviando ambos voando com força pelo ar. Eles caíram no chão em um monte, completamente perplexos com o que havia acabado de acontecer. Apenas Abel sabia a verdade. A inscrição que ele havia aplicado havia ativado. A inscrição reflexiva revidaria contra qualquer ato de violência. O momento foi perfeito. Abel exalou silenciosamente com alívio. O grupo se levantou às pressas, lançou uma ameaça de despedida e fugiu da cena. Ted ficou ali, congelado. Então, no segundo seguinte, ele veio correndo empolgado, convencido de que devia ter algum tipo de poder oculto. Abel estava internamente sem palavras. O nível de raciocínio desse garoto era genuinamente preocupante. Mas Alyssa agarrou Ted bruscamente pelo braço e o puxou para examinar seu uniforme de perto. Ela o examinou e exclamou com espanto, que era a inscrição mais perfeita que ela já tinha visto. Ted disse sem hesitação que era tudo obra de seu mestre. O coração de Abel disparou, e ele correu para tapar a boca de Ted. Mas já era tarde demais. Alyssa havia ouvido cada palavra perfeitamente claro. Abel agarrou Ted e se apressou em sair. Alyssa ficou ali, ainda atordoada. Abel era capaz de magia nesse nível de dificuldade. Quem exatamente ele era? No dia seguinte, a cerimônia de entrada estava prestes a começar. Os dois correram pelo corredor em velocidade máxima. Ted pediu desculpas por ter falado demais. Quando chegaram às portas do salão, Ted já estava ofegante. Mas Abel notou algo incomum nas portas. Ele as estudou cuidadosamente e percebeu que não era uma armadilha. Era uma cerimônia de boas-vindas. Para manter um perfil discreto, ele cutucou Ted para ir primeiro. Ted estava com muito medo de algum castigo esperando pelos atrasados e se recusou a se mover. Abel simplesmente lhe deu um empurrão firme através das portas. Em um instante, o som de engrenagens mecânicas e música alegre encheu o ar juntos. Ted ficou ali de queixo caído com o espetáculo deslumbrante diante dele. Confetes choviam e pequenas e intrincadas marionetes de madeira dançavam junto com a música. Abel explicou a ele que era tudo apenas magia, um mecanismo projetado para sentir a energia mágica de quem abrisse a porta e se pusesse em movimento. Eles olharam para cima e viram marionetes de madeira de vários andares de altura, todas tocando em boas-vindas juntas. Os outros novos alunos se viraram, seus olhos fixos em Ted. Todos presumiram que ele havia sido o único a desencadear a grande cerimônia. Até a raramente ouvida marcha do cavaleiro aparentemente havia sido tocada em sua homenagem. O grupo que os havia zombado ontem ficou verde de fúria mal contida. Até os professores se convenceram de que Ted era o aluno novo mais forte do ano. Ted começou a sorrir como um idiota novamente, esquecendo completamente seu medo e relutância anteriores. Nesse momento, o diretor apareceu, chamando o salão à ordem. Ele também ficou agradavelmente surpreso que a marcha do cavaleiro havia sido ouvida este ano. Abel ficou quieto na multidão, avaliando os novos alunos ao seu redor. Cerca de 200 alunos por ano, uma escala maior do que ele havia imaginado. Ted se inclinou animadamente, informando-o sobre o histórico do diretor. Aquele velho era o descendente direto de Roy, o herói do vento. O nome Roy trouxe de volta 200 anos de memória. Eles haviam lutado lado a lado, próximos como irmãos, e juntos haviam derrubado o Rei Demônio. Mas o que veio depois era algo que Abel não tinha desejo de revisitar. O discurso do diretor se arrastava e se arrastava. Ted ainda estava folheando o livreto de orientação, tentando compartilhar mais informações interessantes. O humor de Abel havia se complicado, e ele respondia apenas com respostas frias e curtas. A cerimônia finalmente terminou, e eles seguiram a multidão em busca de sua sala de aula. Ted notou que ele parecia cabisbaixo e perguntou com genuína preocupação. Abel balançou a cabeça, dizendo que estava bem, mas as palavras mal haviam saído de sua boca quando todo o seu corpo se enrijeceu. Ted ficou ainda mais confuso. Inseguro do que seu mestre havia sentido desta vez, Abel examinou a área com cautela. Uma profunda inquietação surgia dentro dele. Um olhar estranho havia se fixado nele. Não era o olhar de uma criatura viva. Parecia mais o olho intrometido de uma ferramenta mágica. Alguém já havia descoberto sua verdadeira identidade oculta? Quem o estava investigando? De volta à sala de aula, todos já estavam falando sobre ele. Um estudante de cabelo verde estava desconsiderando a humilhação do dia anterior, insistindo que eles haviam sido simplesmente derrubados pela inscrição defensiva no uniforme. Alyssa ouviu tudo isso, sua expressão ficando cada vez mais irritada. A porta se abriu, e Ted e Abel entraram juntos. Quase todos os pares de olhos na sala se voltaram para eles em um instante. Ted podia sentir a atmosfera estranha e se mexia com desconforto. Abel, no entanto, há muito tempo havia se acostumado a esse nível de escrutínio e comentários sussurrados. Alguns rostos familiares do dia anterior já estavam lançando olhares hostis em sua direção. Nesse momento, um homem de chinelos entrou. Ele jogou seus livros descuidadamente sobre o púlpito e passou a mão pelo cabelo bagunçado, mas só isso enviou uma onda de excitação mal contida pela sala. Ted se iluminou instantaneamente, reconhecendo quem havia acabado de entrar. Este era o mago mais poderoso da era atual. Abel se lembrou de ter lido os trabalhos desse homem. Suas habilidades eram genuinamente dignas de reconhecimento. Ted acrescentou que a pergunta difícil do exame de admissão escrito havia vindo dele. Abel entendeu agora, mas a aparência desleixada do homem era um tanto inesperada. O professor Emerson pulou a chamada e foi direto para a aula. Um aluno levantou a mão corajosamente, questionando se ele estava muito ocupado com pesquisas para se preocupar em ensinar. MSN não se intimidou, admitindo abertamente. Ele estava ali apenas para garantir financiamento para a pesquisa. O aluno insistiu, perguntando por que ele havia aberto uma exceção para assumir esta turma como seu professor orientador. A expressão de MSN mudou, e ele varreu um olhar sério por toda a sala. Ele disse que era porque havia algo nesta turma que ele precisava verificar por si mesmo. No momento em que essas palavras saíram, seus olhos pousaram direta e precisamente em Abel. Todos os alarmes de Abel dispararam de uma vez. Não havia como confundir aquele olhar. O mesmo olhar que o observava através de uma ferramenta mágica havia vindo desse homem. E assim a vida escolar de Abel começou sob a sombra daquele sentimento inquietante. Seus dias se estabeleceram em um ritmo. Aulas, a biblioteca, de volta ao dormitório, a ocasional conversa tranquila com Lilith, rotina a ponto de monotonia, a coisa mais difícil
de suportar era o longo e entediante período de aula. Ted estava sempre se contorcendo em sua cadeira, gemendo sobre como as lições eram difíceis. Mas para Abel, o material era tão superficial que era quase fisicamente doloroso de suportar. Ele não teve escolha, a não ser usar seu próprio papel e caneta em sala de aula para trabalhar em sua própria magia nova. Um dia, o professor finalmente lançou um olhar impaciente em sua direção. Ele chamou Abel à frente para resolver um problema. A intenção não poderia ter sido mais transparente, nada mais do que uma desculpa para dar um exemplo desse aluno de olhos inferiores e afirmar sua autoridade. Abel permaneceu calmo, tendo tão pouca consideração por este professor. O homem ensinava direto do livro, fazendo os alunos copiarem as anotações palavra por palavra. Abel decidiu mostrar sua própria abordagem condensada. Ele afirmou de antemão que sua resposta poderia diferir do que estava no livro didático. Então ele explicou seu método, demonstrando como reduzir o processo complicado em 10 etapas. O professor no palco ficou completamente paralisado. Os alunos abaixo explodiram em descrença atônita. O professor, com sua dignidade em frangalhos, engoliu sua fúria e disse a Abel para se sentar. Enquanto Abel se virava para sair, uma observação sarcástica cortou o ar. O mesmo grupo de ontem. Cada palavra pingando desprezo. Abel agiu como se não tivesse ouvido nada e voltou direto para seu assento. Ele não tinha interesse em gastar energia com isso. Dentro da academia, havia 5 bibliotecas no total, grandes e pequenas. A grande tinha uma coleção enorme, mas muitas pessoas. Ele geralmente pegava livros emprestados lá, depois ia ler em uma das menores e mais silenciosas. Um dia, enquanto estava absorto na leitura, uma voz familiar quebrou o silêncio. Era Alyssa. Ele ficou levemente surpreso, não esperava que ela viesse à biblioteca para estudar. Ela perguntou se ele havia terminado o trabalho do dia. Ele admitiu honestamente que poderia terminar essas tarefas antes de dormir. Depois disso, os dois ficaram em silêncio e cada um voltou para seus próprios livros. Alyssa ficou presa em um problema difícil e sentou-se por um longo tempo sem escrever uma palavra. Ela ainda estava debatendo se perguntava quando a voz de Abel veio primeiro. Sem levantar os olhos de seu livro, ele apontou exatamente onde seu pensamento havia se desviado. Alyssa piscou surpresa, assustada por ele ter prestado atenção enquanto lia. Ela seguiu sua sugestão e tentou novamente, e logo teve a resposta. Abel notou silenciosamente para si mesmo que a capacidade dela de entender as coisas estava anos-luz à frente da maioria das pessoas. Quando saíram tarde daquela noite, Alyssa o agradeceu por sua orientação. Ela perguntou curiosamente se ele passava todos os dias assim na biblioteca. Quando ele confirmou que sim, ela não pôde deixar de sugerir que ele saísse e visse um pouco do mundo. A vida na cidade era cheia de emoção e novas experiências, tipo aquele restaurante que todo mundo estava falando, ou as sobremesas exóticas de frutas raras. Abel logo notou que todos os exemplos que ela deu eram sobre comida. Ela se apressou em adicionar que também tinha sebos para dar uma olhadinha. Isso chamou a atenção de Abel na hora. Alyssa aproveitou a deixa e com cautela o convidou, querendo agradecer pela ajuda. Abel pensou que não tinha motivo para recusar e aceitou. Bem nesse momento, uma voz irritante e sarcástica surgiu atrás deles. O mesmo trio esbanjando deboche passivo-agressivo, zombando dele por ser popular com as garotas. Abel tranquilamente perguntou o que eles queriam. O de cabelo azul retrucou, chamando-o de arrogante e mandando ele parar com a encenação. O de cabelo verde foi além, sacou uma ferramenta mágica, ameaçando dar uma lição nele, confiantes de que sem o Ted por perto para protegê-lo hoje, finalmente poderiam fazê-lo sofrer. Mas Abel fez uma pergunta primeiro. Ele queria saber por que eles desprezavam tanto os alunos de fora. O rosto do de cabelo verde se contorceu de raiva instantânea, cuspindo o ressentimento que ele guardava. Eles passaram anos trabalhando e estudando só para conquistar o lugar deles ali. Mas alunos de fora podiam entrar junto com eles, só com a força de um único exame. Aquilo o enfureceu além da razão. Abel riu friamente por dentro, sem ver prova alguma de todo aquele suposto trabalho duro. Ele casualmente pousou a mochila. No segundo seguinte, a ferramenta mágica estava na mão dele. Eles nem o viram se mover. Até a Alyssa ficou de queixo caído. Abel virou a arma nas mãos com uma leve carranca. Ele apontou que a ferramenta mágica estava mal conservada. As runas de feitiço nela tinham se degradado por falta de cuidado. Então ele a jogou de volta, sem cerimônia, sugerindo que o dono cuidasse melhor das suas coisas. O aluno de cabelo verde se atrapalhou para pegar e caiu estatelado no chão. Abel desviou o olhar deles e chamou Alyssa, dizendo que estavam de saída. O aluno de cabelo verde se levantou, tremendo de raiva. Ele jurou com ódio que no dia seguinte faria os dois se arrependerem. A aula de educação física do dia seguinte deixou o Ted eufórico de empolgação. Abel e Alyssa o observavam com uma mistura de resignação e compreensão. Afinal, era uma aula que eles só tinham uma vez por semana. A empolgação era totalmente compreensível. O professor de educação física cantor anunciou que a atividade de hoje era combate de bola mágica. Todos aplaudiram. Ted perguntou curioso sobre as regras, e Alyssa também não as conhecia. O professor estava prestes a explicar quando o aluno de cabelo verde o interrompeu, todo metido. Ele anunciou que eles já sabiam todas as regras de cor. O professor cantor sorriu, suas palavras carregando um preconceito inconfundível. Ele disse que a aula sempre tinha que se adaptar aos alunos ignorantes. O aluno de cabelo verde lançou um olhar significativo na direção do grupo de Abel. Alyssa ficou furiosa na hora, decidida a dar uma lição neles, mas Ted alegremente disse para ela relaxar. O que importava mais era se divertir. Cantor começou a dividi-los em times. Ele chamou os nomes e os fez se reunir. Depois que a confusão diminuiu, os colegas de equipe de Abel se reuniram em volta dele. Ted ainda estava radiante por estar no mesmo time que seu mestre. Alyssa não resistiu e disparou que ele era burro como uma porta. Abel apontou que cada membro do time D era um aluno de fora. O agrupamento era muito deliberado para ser uma coincidência. Ted finalmente se tocou, percebendo que algo estava errado. 2 dos colegas de equipe admitiram que não tinham nenhuma habilidade atlética. Os outros 2 disseram que eram, na melhor das hipóteses, medíocres e tinham pouca confiança.
Alyssa se adiantou e prometeu que carregaria o time nas costas. Eles decidiram que iriam vencer na raça e calar a boca do outro lado de uma vez por todas. Essas palavras reacenderam o espírito de luta nos colegas de equipe. Só Abel permaneceu cauteloso. O outro lado não estava jogando limpo. Dito e feito, o aluno de cabelo verde soltou mais uma provocação ao passar, e o professor cantor tinha um sorriso malicioso que não combinava com alguém neutro. Abel entendeu na hora, até o professor estava do lado deles. A partida começou rápido, com o time B no ataque e o time D na defesa. As regras eram simples. O lado atacante dispararia 3 tipos de balas mágicas usando ferramentas mágicas. O lado defensor tinha que desviar e sobreviver, e o time com mais membros em pé seria declarado o vencedor. A batalha começou. Os membros do time D começaram a se mover e a desviar. Ted teve uma percepção repentina. Era igualzinho a queimada. As palavras mal saíram da boca dele antes que ele desse um salto mortal para trás para desviar de um ataque. Ele estava sentindo instintivamente os ataques chegando antes que eles aparecessem. Abel achou os reflexos atléticos dele realmente impressionantes, mas no segundo seguinte, o garoto de óculos foi atingido e nocauteado. As balas mágicas tinham sido enfraquecidas, mas o impacto ainda doía. Ted mal conseguiu bloquear um ataque. Alyssa desviou de outro por um tris. Então, 2 balas mágicas vieram voando direto para Abel pela frente. Abel estava achando estranho como o ataque parecia tão direto e simples. Quando as balas de repente fizeram uma curva brusca de 90 graus no último momento, ele virou a cabeça e viu mais 2 colegas de equipe já caindo no chão. Uma única emboscada custou 2 membros ao time em um instante. O coração de Abel afundou completamente, sua atenção atingindo o pico. Os rostos do trio atacante se abriram em sorrisos triunfantes. Alyssa gritou que o ataque era uma violação óbvia das regras. Eles tinham adulterado a magia sem atributo deles. As luvas de tiro tinham sido secretamente equipadas com runas projetadas para rastrear alvos. Era trapaça descarada, mas o outro lado riu, retrucando que os oponentes eram apenas maus perdedores. Um deles emendou com um insulto grosseiro, mirando no corpo de Alyssa. Aquilo foi o suficiente para acender a fúria de Alyssa por completo. Abel imediatamente pôs a mão no ombro dela e baixinho pediu para ela se acalmar. Ele a lembrou que provocação verbal era tática padrão em uma briga. Agora, eles precisavam manter o foco e ficar de olho em ataques que podiam vir de qualquer direção. O rosto de Alyssa corou. A proximidade dele a deixou mais nervosa do que esperava. A partida continuou um caos. Abel manteve a cabeça fria e observou tudo ao redor. Ele notou algo diferente na garota de cabelo preto chamada Yukari. A habilidade atlética dela não era nada especial, mas ela continuava avisando os colegas de equipe sobre o perigo iminente, com um campo de visão amplo e calma sob pressão, uma batedora que estava sendo grosseiramente subestimada. Abel pensou, se a personalidade passiva dela pudesse ser melhorada, ela poderia se tornar uma maga extraordinariamente capaz. Bem nesse momento, 3 balas mágicas vieram voando, gritando, de um ângulo agudo. Elas atingiram em cheio as costas dela. Yukari gritou de dor e caiu de bruços no chão. A ferocidade do golpe chocou todos que viram. Abel franziu a testa. O outro lado sabia que era preciso neutralizar a batedora primeiro, mas o aluno de cabelo verde explodiu em risadas, zombando dela para sair do caminho. Ele atirou de novo, mirando direto na Yukari enquanto ela lutava para se levantar. Outro golpe direto nas costas dela. Yukari se encolheu de dor, Alyssa se virou indignada, exigindo saber o que eles pensavam que estavam fazendo. Mas o aluno de cabelo verde apenas deu de ombros, gritando que estava simplesmente expulsando a espécie invasora. Antes que as palavras tivessem sequer saído completamente da boca dele, uma barragem mais densa de balas mágicas choveu sobre Yukari. Dezenas de golpes atingiram as costas frágeis dela. Lágrimas e o suor da dor escorriam juntos pelo rosto dela. Ted correu para protegê-la e Alyssa se colocou na frente para discutir com eles. Mas o aluno de cabelo verde provocou Alyssa por se achar demais. No momento em que Alyssa se distraiu com a discussão, um ataque veio por trás dela. Pega totalmente de surpresa, ela foi atingida por uma bala mágica e tropeçou no chão. Abel suspirou por dentro. Alyssa se deixava levar pelas emoções com muita facilidade. Ted não aguentou mais e levantou a mão, protestando com o professor na lateral. Ele exigiu que o professor julgasse o ataque injusto que acabara de acontecer. Mas antes que ele pudesse terminar, a mesma emboscada o alcançou também. Várias balas mágicas o atingiram nas costas e o derrubaram no chão. Abel esfregou a testa, impotente. Quem tentou ajudar foi o primeiro a ser eliminado. O aluno de cabelo verde se gabou, cheio de autossatisfação, declarando que alunos de fora eram inúteis, afinal. Espécies invasoras deveriam rastejar de volta pro esgoto de onde vieram. Alyssa e Ted jaziam ali, fervendo de raiva, sem conseguir mais se levantar e lutar. Yukari soluçava baixinho, o corpo tremendo de dor e medo. Abel olhou ao redor do campo, o coração gelado. Com menos de 2 minutos de partida, o time defensor tinha sido quase aniquilado. O único ainda em pé no campo era ele, sozinho. Os 3 do lado atacante se aproximaram, ansiosos pelo golpe final. O aluno de cabelo verde assumiu a liderança, olhando para ele como um predador olha para sua presa. Ele chamou os colegas de equipe para concentrarem o fogo. 3 balas mágicas foram lançadas em Abel simultaneamente. A ideia de desistir passou brevemente pela mente de Abel. Seria com certeza mais fácil. Mas a crueldade do outro lado despertou algo nele, uma irritação fria e crescente. Ele fez sua escolha e se abaixou, desviando agilmente da primeira saraivada. Os ataques continuaram vindo. O aluno de cabelo verde parecia ter se perdido naquilo, mas Abel se moveu pela barragem densa como fumaça, leve e sem esforço. Seus colegas de equipe na lateral torciam por ele com urgência frenética. O aluno de cabelo verde viu isso e soltou uma risada desdenhosa. Ele perguntou a Abel se ele já estava ficando sem fôlego. Abel não sentiu nenhum arrepio por dentro. Se fosse pra pensar, ele achava que o outro lado é que estava cansando. Bem nesse momento, o professor anunciou que faltava apenas 1 minuto pra rodada. Os olhos do aluno de cabelo verde endureceram, e ele começou a reunir uma quantidade massiva de magia. Ele decidiu ir com tudo. Uma esfera colossal de luz se materializou de repente. Dezenas de balas mágicas menores se separaram dela em todas as direções. Alyssa e Ted na lateral assistiam com o coração na boca.
Abel percebeu na hora, o outro lado tinha adicionado ilegalmente uma runa de dispersão. O aluno de cabelo verde se gabou, triunfante, desafiando-o a desviar dessa. Abel pensou consigo mesmo. Desviar direto não seria tão difícil, mas ele ainda preferia manter a discrição. Ele, discretamente, ativou sua magia por baixo dos panos, então se agachou e cobriu a cabeça, fingindo tentar se proteger. As balas mágicas choveram, mas cada uma delas deslizou estranhamente antes de tocá-lo. A multidão inteira congelou, incapaz de entender o que acabara de ver. O rosto do aluno de cabelo verde ficou em branco. Ele suspeitou que sua ferramenta mágica tinha falhado. O apito final soou naquele exato momento e Abel estava completamente ileso. Ted veio correndo cheio de empolgação, declarando que seu mestre era incrível. Abel o parou, lembrando que era muito cedo para comemorar. Na próxima rodada, ataque e defesa trocariam, e eles teriam que nocautear cada um dos oponentes. Agora era em vez de Abel, Ted e Alyssa irem pro ataque. Ted estava empolgado, jurando que eles levariam essa rodada. Alyssa estava ansiosa para provar do que eles eram realmente capazes. Abel, enquanto isso, contava com os colegas de equipe para atrair toda a atenção. O outro lado não demonstrou nenhum pingo de preocupação. Eles até soltaram mais provocações. Abel percebeu que eles tinham algo na manga. O sinal para começar a próxima rodada foi dado. O aluno de cabelo verde ordenou que seu time entrasse em formação defensiva. Seus colegas de equipe rapidamente ficaram de costas um pro outro, formando um círculo defensivo apertado. Ted lançou o primeiro ataque, uma bala mágica riscando pra frente. Alyssa seguiu logo atrás com sua própria ofensiva. Alguém na formação gritou imediatamente: Noroeste, ataque tipo lança. Outro emendou: Sudeste, bala mágica tipo disco. Abel entendeu a estratégia deles na hora. Eles tinham dividido a cobertura entre si, compartilhando informações para eliminar quaisquer pontos cegos. Era uma formação defensiva genuinamente bem coordenada. Ted parecia confuso, virando-se para gritar por ajuda. Alyssa se sentiu igualmente presa, sem saber como romper. Abel teve que admitir, a coordenação do outro time era excelente, mas eles ainda tinham esquecido uma coisa. Abel chamou Ted pro lado dele, ele disse que o golpe final dessa partida era para ele desferir. Os dois começaram a conversar em voz baixa, elaborando o plano de batalha final. Um momento depois, eles olharam para cima ao mesmo tempo, os olhos fixos nos oponentes. Ted, tendo ouvido o plano, ergueu o braço bem acima da cabeça e começou a entoar um encantamento exagerado e arrastado. O time adversário inteiro congelou, perplexo com o ritual que ele estava realizando. Até Abel achou um pouco demais. Então ele, discretamente, ativou sua própria magia. O poder fluiu para as pontas dos dedos de Ted, respondendo ao ritmo do seu canto. Ted gritou a linha final para liberar o poder e Abel recitou, por dentro, o verdadeiro encantamento da magia da tempestade. No entanto, nada parecia acontecer. A confusão começou a se espalhar pelo ar até que alguém apontou para o céu, alarmado, e todos olharam para cima. Um anel massivo de energia mágica já tinha tomado forma acima deles. Inúmeras balas mágicas jorraram de dentro dele como uma tempestade. O time adversário não teve tempo de reagir. Eles foram soterrados pelo bombardeio instantaneamente, caíram um após o outro. O campo ficou em ruínas. O aluno de cabelo verde se debateu e tentou se levantar, apenas para ser derrubado de novo por um tiro final precisamente mirado. O professor de educação física olhou para os alunos espalhados pelo chão, atônito demais para falar. No fim, ele não teve escolha a não ser cerrar os dentes e anunciar o time de Abel como vencedor. Todos explodiram em aplausos entusiasmados, celebrando a vitória de virada. Alyssa se virou para Ted animada e perguntou por que ele estava escondendo a força antes. Ted só conseguiu se atrapalhar, insistindo que tudo tinha sido uma coincidência. Percebendo que toda a atenção tinha mudado para Ted, Abel soltou um suspiro de alívio discreto. Bem nesse momento, o aluno de cabelo verde se ergueu cambaleante, o rosto estampado com amargura e humilhação. Abel olhou para ele friamente e disse que não sabia o quanto os alunos internos tinham trabalhado, mas o que ele podia dizer com certeza era que Ted tinha conquistado seu lugar ali, puramente por sua própria habilidade. Construído a partir de incontáveis dias e noites de estudo e treinamento. O aluno de cabelo verde o ouviu, então desabou no chão sem mais uma palavra. E então uma mão amiga apareceu na frente dele. Ted se agachou e o convidou de novo para irem comer pães juntos um dia desses. Abel balançou a cabeça, ele ainda não tinha desistido de vender seus pães. O aluno de cabelo verde ficou ali, de cabeça baixa, claramente passando por algo internamente. Finalmente ele apenas soltou um bufo frio e desdenhoso, e se virou para ajudar o colega de equipe a se levantar. Alyssa não se impressionou, pensando que ele tinha a cara de pau de ser tão ingrato, mas Ted riu, otimista, dizendo que ainda era um progresso. Afinal, dessa vez o cara não tinha batido na mão dele. Ele reafirmou seu objetivo de fazer 100 amigos com renovada convicção. Abel observou a cena toda, um leve sorriso discretamente surgindo em seus lábios. Ao cair da noite, o diretor Mihael caminhava sozinho por um corredor escuro. Ele se moveu em direção a uma porta escondida e a abriu silenciosamente com magia. Atrás dela estava a oficina subterrânea apertada e bagunçada do professor Emerson. Emerson estava olhando fixamente para uma tela. Nela, a filmagem da partida daquela tarde passava em repetição. Emerson disse ao diretor que tinha sido capturada por um drone de reconhecimento de seu próprio projeto. A filmagem reproduziu o momento em que Ted lançou sua magia, o instante em que as balas mágicas choveram do alto. Mihael observou de perto, sua expressão mudando gradualmente para uma de surpresa. Emerson apontou animado que era uma peça excepcionalmente brilhante de magia de disfarce. Abel estava na hora, murmurando algo em silêncio. Os olhos de Emerson brilhavam com obsessão. Ele ia descobrir exatamente quem era Abel. O dia do passeio chegou em pouco tempo. Abel se lembrou do convite de Alyssa. Ao descer do dormitório, a pessoa de plantão o fez parar um pouco. Lilith estava ali, um sorriso gentil no rosto. Ela presumiu que ele estava indo para a biblioteca como de costume, mas Abel estendeu o formulário de licença preenchido. O sorriso de Lilith congelou instantaneamente no rosto dela. Ela perguntou baixinho se ele estava saindo com a colega de classe Alyssa, porque ela tinha acabado de receber outro formulário de licença com detalhes quase idênticos.
Abel não entendeu. Tinha algo de errado nisso? Lilith mordeu o lábio e engoliu a amargura. No fim, ela apenas balançou a cabeça e disse para ele se divertir. Abel se virou para sair, perdendo completamente a decepção no rosto dela. Bem quando ele estava prestes a empurrar a porta, alguém segurou a manga dele. Os olhos de Lilith estavam baixos, a voz mal passando de um sussurro. Ela perguntou se ele talvez pudesse arrumar um tempo para levá-la para passear também, um dia desses. Abel ficou um pouco surpreso, mas concordou. Lilith imediatamente levantou o rosto e abriu um sorriso radiante e brilhante. O sorriso despertou algo em Abel. Ele se lembrou de como ela parecia quando criança. Mesmo tendo vivido 200 anos, ela ainda mostrava aquela expressão infantil de vez em quando. E bem nesse momento, ele de repente se lembrou da confissão sincera que ela tinha feito 2 anos atrás. Ele supôs que aquilo era provavelmente apenas o carinho afetuoso que uma criança tinha por alguém mais velho. Lá na praça, Alyssa já estava esperando há algum tempo. Abel pediu desculpas pelo atraso, o que pareceu pegá-la de surpresa. Ela riu e o provocou, dizendo que não esperava que ele soubesse pedir desculpas. Então ela declarou com total confiança que hoje ela o levaria por cada canto da capital real. A primeira parada deles foi uma imponente torre do relógio memorial. Abel ficou completamente cativado pelas engrenagens intrincadas e interligadas. Alyssa, enquanto isso, encostou na janela e o chamou, animada, para olhar à vista. Sob o céu claro, a linha de visão se estendia até o horizonte distante do mar. O olhar de Abel foi atraído por um ponto preto em movimento na água. A popa do navio deixava um longo rastro de fumaça escura. Alyssa explicou que era um navio a vapor. Ele nem sabia o que era isso? Abel pensou no que tinha lido nos livros. Uma onda de curiosidade genuína o invadiu. Alyssa o observava enquanto ele olhava concentrado, e algo discretamente criou raízes nas profundezas do coração dela. Depois disso, eles ouviram um novo estilo de música. Assistiram a um filme romântico, Abel absorvendo em silêncio o tipo de vivacidade que nenhum livro poderia capturar. Enquanto passavam por uma rua movimentada, uma loja com uma placa deslumbrante chamou a atenção dele. Alyssa explicou que era o que eles chamavam de salão de diversões, um lugar para entretenimento, geralmente um lugar onde pessoas desocupadas iam para queimar dinheiro e tempo. Para a surpresa dela, Abel se interessou na hora. Os olhos dele brilharam enquanto ele dizia que queria entrar e dar uma olhada. Alyssa foi pega de surpresa, mas concordou em ir junto mesmo assim. Sem que soubessem, o drone de vigilância da MSN estava seguindo cada movimento deles. Os dois entraram, imediatamente engolidos por uma onda de barulho e multidões. As atrações bizarras e coloridas deixaram Abel se sentindo tanto estranho quanto fascinado. Então, uma voz desagradável surgiu de repente atrás deles, seguida por uma mão esquelética pousando no ombro de Alyssa. O esqueleto avançou, e Alyssa soltou um grito assustado. Por puro instinto, ela se virou e agarrou Abel, puxando-o para um abraço apertado. Abel a tranquilizou. Era só um adereço mágico. Alyssa voltou a si, mortificada, e rapidamente se afastou dele. O esqueleto, todo pimpão, apontou para a quilha das atrações. Assim que os dois pisaram lá dentro, os olhos da Alyssa brilharam na hora. Bem ali estava a série favorita dela de máquinas de pegar bichinhos monstros. Ela explicou toda animada que os bichinhos de pelúcia pareciam feras mágicas. Abel olhou para as figuras e as achou estranhamente familiares. Vários deles pareciam exatamente com monstros que ele mesmo já tinha enfrentado. Alyssa apontou para o seu favorito, o James. Não era exatamente o que se chamaria de uma fera mágica fofinha, mas parecia incrivelmente poderoso e devia ser um lutador de respeito. Abel assentiu, concordando sem perceber. James era realmente poderoso. Ele conseguia transformar tudo e mais um pouco em pedra. Tinha levado magia de vento e um baita esforço para derrubá-lo naqueles tempos. Alyssa lançou um olhar e o peito dele apertou. Ele percebeu naquele instante que tinha deixado algo escapar. Rapidamente, ele buscou uma forma de explicar aquilo, mas aí a Alyssa de repente riu e disse que piada estranha era aquela. Ele concordou e deixou que isso fosse sua desculpa. Mas Alyssa ficou inesperadamente sem graça, perguntando se ele a achava estranha. Todas as outras garotas gostavam de coisas fofas. Ela era a única que gostava de algo feroz. Abel balançou a cabeça e disse sinceramente que combinava perfeitamente com ela. Ele pensou que qualidades internas importavam mais que aparências externas. Isso fez Alyssa parar na hora, e um calor suave se instalou em seu peito. Ela disse alegremente que gostava ainda mais da Gemma agora. Abel perguntou se ela queria o bichinho de pelúcia. Alyssa se mexeu um pouco, admitindo que sim, mas reclamando de como a garra era minúscula. Abel silenciosamente colocou sua magia para funcionar, analisando a mecânica da máquina. Ele descobriu que a força da garra havia sido ajustada para o mínimo absoluto, e os controles deliberadamente lentos. Ele riu friamente por dentro. Uma armação tão trapaceira era exatamente o que ele precisava. Ele jogou uma moeda, pronto para transformar o impossível no inevitável. A magia se instalou silenciosamente na garra mecânica, fortalecendo seu aperto. A garra desceu firmemente e se prendeu com força ao bichinho da Gemma. Alyssa prendeu a respiração, vendo a figura ser levantada com segurança no ar, e então ela caiu perfeitamente no compartimento. O segundo encontro de Abel com James terminou em vitória mais uma vez. Ele tirou o bichinho de pelúcia e o estendeu para Alyssa. As bochechas de Alyssa coraram num tom visível de vermelho. Ela pegou o bichinho e instintivamente o segurou para esconder o rosto que queimava. Ela prometeu que cuidaria muito bem dele. Aquela expressão envergonhada não passou despercebida por Abel de jeito nenhum. Eles entraram numa cafeteria de sobremesas depois. Alyssa fechou os olhos em contentamento, elogiando os waffles em voz alta. Era a primeira vez de Abel provando um. Os olhos de Alyssa se desviaram para a porção dele, e ela perguntou se podia dar uma mordida. Abel concordou. Ele cortou um pedaço e ofereceu, mas Alyssa simplesmente comeu direto do garfo dele sem pensar 2 vezes. Ela fez uma avaliação pensativa do sabor do waffle. Abel começou a comer sua própria porção. O sabor realmente era muito bom. Então ele comentou que estava um pouco surpreso. Ele esperava que ela se importasse com o contato indireto. Alyssa congelou, e seu rosto ficou vermelho numa velocidade alarmante. Abel só então percebeu que ela nem tinha registrado aquilo na hora.
Ele pediu desculpas por dizer algo desnecessário. Alyssa se recompôs o melhor que pôde e insistiu, meio dura, que não era nada demais. Vendo seu constrangimento, Abel mudou de assunto. Ele se virou para olhar pela janela e notou algo distinto na atmosfera da rua. Alyssa concordou que a estética vintage ali tinha um charme particular, mas Abel disse baixinho que a paisagem o fazia sentir algo mais próximo de nostalgia. Isso parou Alyssa na hora. Ela apontou que achar algo charmosamente retrô e sentir nostalgia pessoalmente eram coisas completamente diferentes. Abel de repente ficou sem palavras, percebendo que tinha deixado algo escapar de novo. Alyssa olhou diretamente para ele e fez a pergunta que guardava há muito tempo. Quem exatamente ele era? A pergunta mergulhou Abel no silêncio. Ele não tinha a intenção de contar a ninguém sobre seu segredo de reencarnação, tudo o que queria era viver uma vida escolar tranquila. Justo naquele momento, um brilho não tão distante atingiu seus olhos. Era uma ferramenta mágica de vigilância, apontada diretamente para eles. Ele decidiu lidar com o incômodo primeiro, e interrompeu o questionamento. Alyssa o observou intrigada. No instante seguinte, o rosto de Abel se aproximou do dela com velocidade surpreendente, perto o suficiente para ela sentir sua respiração. O coração dela disparou, mas o alvo de Abel era o céu atrás dela. Uma bola de fogo silenciosa foi lançada e estraçalhou o dispositivo de vigilância. A explosão fez Alyssa virar a cabeça, e então ela de repente entendeu. Ele perguntou o que ela ia dizer. Ela abaixou a cabeça e disse baixinho para esquecer, e pediu desculpas por se intrometer em seus assuntos particulares, sua expressão incapaz de esconder a mágoa. Embora evitar mais perguntas fosse bom, Abel ainda se sentia inquieto. Alyssa mordeu o lábio inferior, uma onda de sentimentos agridoces a invadindo. Ela não queria ver aquele olhar nos olhos dele de novo, aquele que deliberadamente se fechava e a excluía. E naquele momento ficou inegavelmente claro para ela. Ela tinha medo de ter realmente, genuinamente se apaixonado por Abel. Ao anoitecer, os dois voltaram juntos aos portões da academia, mas Abel sentiu que a vigilância não havia parado. Ele estava ficando cansado disso e decidiu lidar com a situação do seu jeito. Ele inventou uma desculpa e mandou Alyssa ir na frente. Alyssa assentiu, se despediu e seguiu em frente. Abel virou e seguiu por um beco deserto. Ele parou bem no fundo e sentiu claramente duas presenças escondidas. Ele disse para quem estava escondido nas sombras sair. Agora, uma maga se materializou da escuridão. Abel notou os olhos cinzentos dela imediatamente. Era uma técnica que usava a magia do elemento terra para se misturar ao ambiente. Suas roupas reveladoras provavelmente serviam para aumentar a precisão de sua magia. Naquele momento, outra voz veio do telhado acima. Um mago desceu. Expressando surpresa por um garoto tão jovem ter conseguido detectá-los, a maga deixou escapar que não era de se admirar, considerando que ele era conhecido daquela pessoa. Abel se agarrou a isso imediatamente e a pressionou sobre quem os havia contratado. O mago rapidamente repreendeu sua parceira por sempre falar mais do que devia. Ele se virou e declarou firmemente que não revelaria o cliente sob nenhuma circunstância. Isso era tudo o que Abel precisava para se sentir genuinamente engajado. Apenas um oponente desse calibre valia a pena ser levado a sério. Naquele mesmo momento, o professor Emerson seguia sozinho pelos corredores da academia. Uma solidão familiar o envolvia como uma sombra, como sempre. Ninguém discute com insetos, e ninguém vai observar estrelas com macacos. Nunca houve uma única pessoa no mundo que pudesse discutir magia com ele como um igual. O talento impressionante que ele havia mostrado desde a infância, inventando ferramentas mágicas sozinho em tenra idade, não lhe trouxe compreensão, mas um isolamento profundo e intransponível. Outros o bajulavam na frente dele, chamando-o de gênio, mas pelas costas vinham inveja e ridículo. Uma capacidade esmagadora deu origem a uma solidão sem fundo. Quando ele entrou na academia pela primeira vez, tentou se encaixar, mas rapidamente entendeu que acomodar a mediocridade era uma retirada sem sentido. Um diamante só pode ser polido por outro diamante, ou algo mais duro. Sem um oponente digno, nem mesmo um gênio pode realmente crescer. Houve momentos em que ele se sentiu tão sufocado que mal conseguia encontrar uma razão para continuar, até que Abel apareceu, como uma luz cortando a escuridão. Observar e testar as habilidades desse jovem havia reacendido sua empolgação. Para isso, ele não hesitou em recorrer aos recursos da Sociedade Mágica, Cronos. Aqueles dois magos habilidosos eram seus colegas. Para entender Abel, ele estava disposto a usar todos os meios necessários. Ele abriu a porta de sua oficina e congelou instantaneamente, os olhos arregalados. Abel estava sentado calmamente em sua cadeira, tomando chá. O jovem se virou e o cumprimentou, pedindo desculpas pela intrusão. Emerson engoliu o choque e perguntou como ele havia rompido as camadas de barreiras. A magia defensiva que ele havia colocado era muito mais do que apenas 2 ou 3 camadas de profundidade. Abel disse que aquelas barreiras eram como papel de seda. Emerson riu sem graça e o elogiou como impressionante e cheio de surpresas, mas Abel cortou a pretensão sem outra palavra. Ele disse a Emerson que seus associados já haviam lhe contado tudo. Sua exigência era simples: parar toda a vigilância imediatamente. Emerson ficou ali completamente atordoado, totalmente despreparado para ser exposto tão rápido. Para Abel ter forçado aqueles dois a falar, que tipo de poder isso deve ter exigido? Ele se recompôs e perguntou com um tom investigativo: e se ele recusasse? As palavras mal tinham saído de sua boca quando uma onda aterrorizante de magia o envolveu. Os olhos de Abel estavam gelados, carregando o peso inconfundível de uma ameaça de morte. Emerson ficou paralisado pela pura força daquela presença. Seu corpo não parava de tremer, mas enterrado sob o medo havia um sentimento completamente diferente, algo como fascínio. Ele cedeu finalmente, dizendo que aceitaria todas as exigências. Abel lentamente retirou aquela energia sufocante. Emerson exalou em alívio, mas sua curiosidade o dominou. Ele perguntou por que ele estava sequer ficando nessa academia. Não deveria haver mais nada aqui que valesse a pena aprender. Abel disse que simplesmente queria uma vida escolar tranquila e sem intercorrências. Nada mais do que isso.
Os olhos de Emerson esfriaram e ele disse que aquilo era uma piada e tanto. Ele baixou a voz e falou do que via como o destino de um gênio. Com um poder como aquele, mudar os mundos que quisesse estava ao seu alcance. Até mesmo governar pessoas comuns não era fantasia. A testa de Elbow franziu, e sua repulsa era clara em seu rosto. Ele passou por ele sem cerimônia, disse categoricamente que não tinha interesse em nada disso e saiu sem olhar para trás. Emerson desabou contra a mesa, seu coração ainda batendo descontroladamente. Ele havia encontrado muitas pessoas brilhantes, mas nunca sentira uma intenção assassina como aquela. Um sorriso de excitação curvou o canto de sua boca. Ele tinha certeza de que a existência de Abel o levaria a um nível totalmente novo. A noite se aprofundou. Alyssa veio procurar Abel com um bichinho de pelúcia nos braços. Ela soube por Ted que ele não estava, e ficou para esperar sozinha na entrada do dormitório. Ela queria dar-lhe o bichinho de pelúcia e agradecer pessoalmente. Enquanto ela acariciava suavemente a figura, uma voz familiar veio da direção das árvores. O tom de Abel era impaciente, perguntando por que ela tinha vindo a essa hora. A voz de uma mulher ofereceu um pedido de desculpa suave. Alyssa se escondeu para observar. Quando ela viu quem era, ficou chocada. A pessoa falando com Abel era a professora Lilith. Lilith falou baixinho o quanto sentia falta dele. Abel a lembrou que ela deveria evitar chamar atenção desnecessária para si mesma. Ele se virou para sair, dizendo para ela guardar o que tinha a dizer para depois da aula. O que aconteceu em seguida quase parou a respiração de Alyssa. Lilith se ergueu na ponta dos pés e deu um beijo suave na testa dele. As bochechas de Lilith estavam coradas, e Abel apenas suspirou com resignação exasperada, dizendo que ela não havia mudado nada desde pequena. Alyssa recuou para as sombras. O que diabos estava acontecendo? No dia seguinte, Alyssa sentou-se em um café emburrada. Quando Yukari chegou, ela imediatamente sentiu que algo estava errado. Alyssa, que nunca recusava um doce, havia pedido apenas um café preto. Yukari se inclinou com preocupação e perguntou se algo a estava incomodando. Alyssa finalmente disse em voz baixa o que havia testemunhado. Ela tinha visto a professora Lilith beijar Abel na testa. Ela não pôde deixar de se perguntar se os dois estavam juntos. Yukari piscou com aquilo, então entendeu de uma vez o que estava pesando na mente de Alyssa. Ela rapidamente sorriu e a tranquilizou, dizendo que não havia absolutamente nada com que se preocupar, porque Abel e a professora Lilith eram na verdade irmãos, irmã mais velha e irmão mais novo. Essa notícia já havia se espalhado por toda a academia. Ted também havia confirmado. Alyssa achou difícil de acreditar, mas ainda achava estranho, porque irmãos de verdade teriam que se encontrar em segredo e expressar seus sentimentos através de algo como um beijo, de todas as coisas. Yukari adivinhou que eles provavelmente estavam sendo cuidadosos por causa da dinâmica professor-aluno entre eles, e que como eram simplesmente muito próximos, um beijo era apenas a maneira deles de mostrar afeto. Alyssa pensou a respeito e decidiu que fazia sentido. A nuvem sobre seu coração se dissipou em um instante e seu apetite voltou com tudo. Ela ia pedir a maior fatia de bolo do cardápio. Yukari a viu voltar à vida e não pôde deixar de rir. Ao mesmo tempo, Abel estava sozinho na sala de treinamento subterrânea, correndo. Ele já estava correndo há 2 horas. Isso não era mais do que sua rotina diária usual. A sala de treinamento estava vazia e silenciosa em um feriado. Isso lhe deu uma vaga sensação de algo. Magos modernos pareciam ter negligenciado completamente o condicionamento físico. Justo então, Ted entrou gritando na sala, tendo finalmente o encontrado. Abel sentiu um lampejo de resignação, seu retiro pacífico havia sido descoberto. Ted perguntou animadamente se ele havia decidido a qual clube de pesquisa se juntar. Abel só então se lembrou de ter ouvido algo sobre isso durante a matrícula, mas admitiu honestamente que não tinha interesse algum. Ted explicou ansiosamente que os clubes de pesquisa eram grupos voluntários pós-aula. Houve até casos em que as descobertas dos clubes receberam reconhecimento nacional. Abel estava secretamente pouco impressionado. Aquilo ainda era apenas trabalho de nível estudantil. Ele havia aprendido através de incontáveis anos de experiência que pesquisar magia era algo que tinha que ser feito sozinho. Trabalhar com outros, em sua opinião, servia para pouco, mas Ted se recusou a desistir e continuou insistindo que poderia haver algo que chamasse seu interesse. Abel se viu hesitando, não era justo descartar algo como trivial sem nem mesmo ver primeiro. E além disso, os olhos de Ted estavam cheios de nada além de pura e sincera expectativa. No final, Abel soltou um suspiro e cedeu. Ted explodiu em um grito de alegria. Ele levou Abel para onde os clubes estavam recrutando. O lugar estava fervilhando de barulho. As pessoas continuavam parando Ted entusiasticamente, esperando que ele se juntasse ao clube delas. Abel observou em silêncio, notando que os clubes eram divididos em 2 grandes categorias, baseados em magia e atléticos. Mas eram simplesmente muitos para investigar cada um adequadamente. Justo então, uma voz baixa veio de trás deles. Ali estava uma figura imponente em armadura completa. Isso deu um bom susto em Ted. A figura riu e removeu o capacete, explicando que era apenas equipamento de competição. Ele então elogiou a constituição física de Ted e o convidou para experimentar a bola blindada. A sequência de termos técnicos deixou Ted completamente confuso, mas Abel ao lado dele entendeu perfeitamente. Parecia muito com um esporte antigo semelhante ao rugby. Ted se virou para convidar seu mestre para ir dar uma olhada com ele, mas a expressão do estudante sênior ficou estranha quando seus olhos pousaram em Abel. Ele sugeriu contato que seria um pouco inconveniente para um estudante com olhos âmbar participar. Abel estava muito acostumado a ser tratado como alguém incapaz de usar magia, o que lhe convinha. Isso lhe deu uma razão natural para sair. Justo então, o capitão do clube se aproximou em sua armadura. O sênior se inclinou e explicou a situação em voz baixa. Ao ouvir isso, o capitão explodiu em gargalhadas sem a menor tentativa de disfarçar. Ele declarou abertamente que deixar alguém com olhos inferiores se juntar arrastaria a reputação de todo o clube para a lama. Abel suspirou, não querendo mais confrontos, mas a testa de Ted já estava franzida. Abel deu um leve peteleco na orelha de Ted, sinalizando que não valia a pena se irritar. Ele não tinha interesse em esportes com bola de qualquer forma, então sair não era perda. O que ele não esperava era que aquelas palavras acidentalmente acenderiam a fúria do capitão. O capitão de repente explodiu de raiva, anunciando que ser menosprezado era a única coisa que ele não suportava. A pura hipocrisia disso deixou Abel e Ted sem palavras. Antes que alguém pudesse responder, o capitão pegou a bola e veio correndo direto para Abel, gritando que ia mostrar a ele que aquilo era muito mais do que apenas esportes com bola.
Abel se esquivou agilmente para o lado e varreu as pernas do capitão. O capitão tropeçou em um pé. A bola voou de seus braços e subiu no ar. Ele mal conseguiu se equilibrar, mas a humilhação havia consumido seu último resquício de razão, e então ele atacou Abel uma segunda vez. Abel se resignou. Isso não ia terminar de forma limpa. Ele saltou levemente no ar e pegou a bola que caía com facilidade. Do meio do ar, ele chamou casualmente. A bola está voltando para você. Mas ele havia aplicado silenciosamente um feitiço de aprimoramento material nela. A bola desceu carregando uma quantidade impressionante de força e atingiu direto o rosto do capitão. Um baque surdo, o capitão caiu no chão com força. A súbita reviravolta dos acontecimentos atraiu instantaneamente todos os olhares na área. Abel percebeu que havia se empolgado mais uma vez. Enquanto todos corriam para o capitão, Abel e Ted se afastaram silenciosamente da multidão. Eles foram visitar muitos outros clubes, mas ainda não conseguiam encontrar um que parecesse certo. Ted, por outro lado, era bem-vindo em todos os lugares. Enquanto Abel se viu completamente desinteressado em todos eles, ele estava prestes a desistir quando um coro de cânticos apaixonados chegou aos seus ouvidos. Um grupo de pessoas em vestes pretas havia se reunido em um canto, clamando alto por um mundo pacífico. Abel olhou mais de perto. O que eles queriam cortar do mundo era a própria magia. Ele achou isso desconcertante. Se eram contra a magia, por que vir a esta academia? O líder deles ergueu um punho e declarou que a Era da Revolução havia chegado. Abel olhou novamente e parou de repente. Quem liderava o grupo era ninguém menos que Boss, a quem ele não via há muito tempo. Ele sabia que Boss estava na academia, mas nunca esperou encontrá-lo assim. Boss não parecia bem, mas seus olhos estavam assustadoramente afiados. Uma onda de desconforto surgiu em Abel. Ele chamou o estudante de cabelo verde para perguntar o que estava acontecendo. O outro estudante olhou para ele com surpresa, como se ele tivesse perguntado algo que todos já sabiam. Ele explicou que era uma organização radical anti-magia. Eles pregavam a paz na superfície, mas haviam causado uma boa quantidade de problemas para a sociedade. Vendo que Abel estava por fora, o tom do estudante voltou à sua condescendência usual. Ele zombou o que era de se esperar. Nenhum clube de pesquisa iria querer aceitar alguém com olhos inferiores. Abel não tinha interesse em discutir. Ele se virou para sair, mas o estudante o chamou, dizendo que tinha o lugar certo, o clube perfeito para alguém como ele. Eles pararam em frente a uma barraca tranquila e deserta. Uma garota de olhos azuis sentava sozinha sob uma tenda lendo em silêncio. Todos que passavam davam uma grande volta, como se fosse proibido. O estudante de cabelo verde a chamou de Rainha do Gelo, Noelle. Ela possuía uma habilidade avassaladora, mas nunca falava com ninguém. Ele disse que dessa forma, ela e Abel eram muito parecidos. Ambos forasteiros antipáticos, talvez se dessem bem. Com isso, ele se virou e saiu. Abel a observou cuidadosamente. Aqueles olhos azuis eram de fato a marca da magia do elemento água. Sua magia era visivelmente mais forte do que a do estudante médio. A placa na barraca dizia: Clube de Pesquisa de Magia Antiga. Tinha um ar de mistério. Abel bateu levemente na mesa à frente dela. Noel finalmente olhou para cima e o encarou com fria indiferença. Abel declarou claramente que estava interessado em magia antiga e queria ouvir mais. Noel não disse nada extra. Ela simplesmente fechou o livro grosso em suas mãos, então colocou uma caixa de madeira quadrada na mesa e disse a ele para abri-la primeiro. Abel reconheceu o objeto imediatamente. Era um circuito labirinto, um dispositivo misterioso usado para testar a habilidade através da decifração de runas complexas. E este em particular, tão finamente feito, muito provavelmente havia sido criado por sua própria mão. Sem outra palavra, ele passou as pontas dos dedos pela superfície da caixa e começou a analisar as runas. Sua magia fluiu precisamente, guiada por sua vontade, ao longo do único caminho correto. Com um clique suave, a tampa se abriu. Os olhos da Noel se arregalaram na hora, o rosto dela era pura incredulidade. Abel pousou a caixa calmamente e disse que estava aberta. Ela pegou de volta e examinou várias vezes, desconfiando que tinha quebrado de tão fácil. Afinal, a maioria das pessoas levava pelo menos uma hora para resolver. Abel não deu explicação, só lembrou da promessa. Noel o estudou com uma cara de poucos amigos, mas acabou cedendo. Ele seguiu os passos dela, que eram bem silenciosos enquanto entravam. Uma placa na parede, proibido para alunos daqui em diante, se destacava tipo um aviso de "Aqui o bicho pega". Ele perguntou para onde iam e Noel apontou para frente, mas o que havia lá era só uma parede fria de pedra, sem mais nem menos. Ela esticou a mão e tirou um pequeno pingente do pescoço. Parecia um selo. Ela o pressionou contra um relevo dourado, bem discreto, esculpido na parede, e então uma passagem secreta se abriu silenciosamente na pedra. Abel a seguiu. Um mundo engolido por livros se abriu diante dele, uma visão de tirar o fôlego. Noel anunciou baixinho que aquele era o clube de pesquisa. Abel olhou em volta, centenas e mais centenas de volumes. Um espetáculo impressionante. Ele perguntou onde estavam os outros membros e recebeu uma resposta que ninguém esperava. Noel disse na lata que ela era a única membro do clube no momento. Abel desconfiou que o circuito do labirinto era o motivo. Ele caminhou até as prateleiras e começou a folhear os livros. Assim, meio que ao acaso. Eram todos textos antigos, claramente de muitos e muitos anos atrás. Ele perguntou qual era o volume mais antigo da coleção. Noel disse com um pesar contido que muitos textos mágicos foram queimados durante a grande calamidade. Abel ficou em silêncio, fragmentos da história se encaixando, um por um, em sua mente. 200 anos atrás, os sábios derrotaram o Rei Demônio, mas a paz foi desesperadoramente curta, um piscar de olhos. Impulsionada pela fome de território, a humanidade mergulhou quase que imediatamente numa guerra muito mais longa e brutal. 100 anos de derramamento de sangue. As vidas que ceifou superaram em muito tudo o que o Rei Demônio já havia tirado. Exaustão e sofrimento se transformaram num ódio profundo pela magia. Um movimento surgiu com o objetivo de varrer a magia do mundo de uma vez por todas. Inúmeros tomos mágicos preciosos viraram cinzas nas chamas. E desvendar os segredos da magia antiga que um dia superou em muito o que existe hoje, esse era o propósito pelo qual este clube de pesquisa existia.
Abel achou que era uma motivação e tanto, digna de aplausos. Ele sabia que nesta era, a maioria das pessoas nem conseguia mais perceber o declínio da magia. Ter reconhecido isso e agido já era algo realmente excepcional. Noelle ficou surpresa. Ela perguntou por que ele não estava zombando dela, como todo mundo sempre fazia. Afinal, a maioria das pessoas achava que ferramentas mágicas eram simplesmente mais práticas. Abel entendia essa frustração profundamente lá no fundo da alma. Num ambiente assim, ela escolheu persistir e buscar a magia antiga. Ela deve ter aguentado muita solidão e o peso de ser incompreendida. Então ele disse a ela com total sinceridade que jamais zombaria dos esforços dela. Aquelas palavras mexeram com algo bem lá no fundo da Noelle. Ela perguntou o nome dele com uma voz suave, um toque de timidez no tom. Depois se apresentou formalmente e entregou a chave da sala. Ela o convidou a voltar no dia seguinte. Havia algo que queria mostrar a ele. A noite seguinte chegou rapidinho. Abel encontrou Ted dormindo na biblioteca, sabendo que ele estava exausto de tantos clubes o perseguindo por dias. Ele não teve coragem de acordá-lo. Ele saiu sozinho, mas foi parado no corredor pela Alyssa. Ela perguntou com um certo nervosismo a qual clube de pesquisa ele estava pensando em se juntar. Quando soube que ele ainda não tinha decidido, ela reuniu toda a coragem e fez um convite. Ela confessou que sempre sonhou em experimentar voar num dragão. Uma pontinha de nostalgia também se agitou dentro de Abel. Desde que reencarnou, ele ainda não tinha visto um dragão nesta era. Então ele concordou em ir com ela e dar uma olhada. Alyssa se iluminou na hora, perguntou várias vezes para ter certeza, e depois saiu saltitando de alegria. Abel não pôde deixar de pensar que ela bem que devia fazer mais amigos, coitada. Depois ele seguiu para o clube de pesquisa de magia antiga, mas na porta sentiu uma presença familiar. Era o professor Emesen. Abel foi direto ao ponto e perguntou o que ele estava fazendo ali. Emesen sorriu e disse que era o orientador do clube. Depois, rapidinho, acrescentou que só aparecia de vez em quando, tipo bem raramente. A explicação exagerada só deixou Abel ainda mais desconfiado. Emesen inverteu a situação e perguntou o que ele estava fazendo ali. Emesen levantou uma sobrancelha com uma expressão cheia de segundas intenções. Ele deixou escapar com um ar de mistério que Noelle era um gênio pessoalmente recomendado pelo diretor. Em apenas um ano, ela havia recebido isenção de todas as aulas normais e estava estudando sozinha ali, porque a maioria dos cursos da faculdade já não atendia mais às suas necessidades. Dito isso, ele sugeriu que Abel solicitasse a mesma isenção. Abel recusou na hora. Ele reiterou que tudo o que queria era uma vida escolar tranquila e sem grandes emoções. Mas o sorriso de Emesen sumiu de repente, e ele apontou a contradição. Enquanto Abel estivesse em contato com a Noelle, uma vida tranquila e sem grandes emoções nunca, jamais aconteceria. Abel argumentou que estava simplesmente interessado na coleção de livros. Emesen insistiu ainda mais, apontando a inconsistência no comportamento dele. Se ele realmente ansiava por calma, por que a magia antiga teria algum interesse para ele, afinal? Emesen se aproximou lentamente, a mão estendida como se fosse tocar o rosto de Abel. Mas no fim, ele apenas deu um tapinha no ombro de Abel. Seu tom voltou à leveza de sempre, e ele se virou para sair com um sorriso. Abel ficou ali sozinho, com uma sensação estranha, mas estranha mesmo. Ele ativou silenciosamente seu olho analítico. Uma minúscula runa mágica apareceu em seu ombro, um dispositivo de escuta. Ele levantou a mão e a esmagou sem hesitar um segundo sequer. Emesen, onde quer que estivesse, sorriu com um ar de quem sabia de tudo. Descoberto como esperado, pensou ele. Abel empurrou a porta e entrou no clube de pesquisa. Noelle estava lendo em silêncio. Quando o viu chegar, pousou o livro na hora. Ela disse baixinho que estava esperando com uma franqueza estranhamente direta, e uma leve sensação passou por Abel. Será que isso foi um flerte ou só simpatia? Ele se perguntou. Ele mencionou o combinado e perguntou o que ela queria mostrar a ele. Noelle levantou uma caixa de madeira com mãos cuidadosas e bem intencionais. De dentro, ela tirou um livro antigo, velho e danificado. Abel pôde ver de relance que estava selado sob camadas de runas poderosas. Noelle disse que a família dela o chamava de Grimório Proibido. Abel se lembrou do que os livros de história registravam, que aquele texto abrigava um poder capaz de abalar o mundo inteiro. Durante a Era da Grande Calamidade, ele havia sido a faísca que acendeu conflitos mais de uma vez. Ele perguntou por que ela estava mostrando algo tão perigoso. Noelle disse que ouviu que ele talvez quisesse ver, então ela trouxe. Abel reconheceu o valor imenso do livro e começou a formar uma nova suspeita sobre a linhagem dela. Noelle desfez os selos, dizendo que aquilo era um tesouro que ela estava mostrando só pra ele. Abel se inclinou para examinar. As páginas estavam gravadas com fórmulas mágicas extraordinariamente complexas. Mesmo danificadas, o nível de maestria era inegavelmente alto. Ele virou as páginas rapidamente e achou a caligrafia estranhamente familiar também, até que viu a inscrição. Ao meu querido camarada Dodona. Ele parou, imóvel. Uma tempestade se desencadeou dentro dele. Ele perguntou se aquele livro era uma relíquia deixada por um dos ancestrais dela. Noelle assentiu e disse que seu ancestral o havia recebido de um mago que eles respeitavam profundamente. Ela perguntou se ele conseguia entender. Abel deu uma resposta modesta, por fora. Por dentro, ele sentia tudo, menos calma, porque aquele livro havia sido escrito pela própria mão dele. Ele apontou para as páginas e deu a ela uma explicação superficial do que estava escrito. Enquanto falava, observava discretamente as reações no rosto dela. A linha da testa e dos olhos dela gradualmente se sobrepunha a um rosto de muito tempo atrás. Ele tinha certeza agora. Noelle era uma descendente de Dodona, a heroína da água. Noelle ouvia com total absorção, um puro deleite se espalhando pelo rosto dela. Ela implorou para que ele contasse mais segredos do livro. Mas Abel já tinha planos para o dia seguinte. Ele viu uma oportunidade e propôs uma troca. Se ela o deixasse usar aquela sala de pesquisa, ele voltaria em seu tempo livre e continuaria lendo o Grimório com ela. Noelle aceitou os termos e sorriu com uma felicidade genuína, de verdade. No dia seguinte, Abel e Alyssa chegaram aos estábulos de dragões.
Uma única voz os recebeu com um toque teatral, cheio de pompa. Então, uma procissão de jovens bem arrumados, cheirosos e com cara de galãs entrou logo atrás. Todo mundo congelou. Aquele espetáculo frívolo, tipo de boy band parado na frente deles, era aparentemente o lendário clube de pesquisa de montaria em dragões. Abel não conseguia de jeito nenhum conectar aquelas pessoas a dragões. Cuidar de dragões já foi um trabalho exaustivo, que exigia paciência e força extraordinárias. Alyssa parecia arrependida, sem ter a menor ideia de que o clube seria algo assim. Uma garota então perguntou o que diferenciava este clube do vizinho. O veterano explicou, todo animado, que este era bem mais relax. Tipo, só pra curtir e se divertir. Abel entendeu na hora e sentiu um pequeno lampejo de surpresa junto. Na era de onde ele veio, dragões eram ativos estratégicos preciosos e poderosos. Coisa séria. O veterano anunciou que eles voariam em pares. Abel sentiu na hora que algo estava errado. Cada garota na sala estava sendo avidamente cercada por garotos. Uma dor de cabeça começou a se formar. Criaturas sagradas sendo usadas como meros adereços para flertar. O veterano caminhou direto para Alyssa e chamou o nome dela com um entusiasmo caloroso. Alyssa rapidamente se escondeu atrás de Abel, dizendo que já tinha um parceiro. O olhar do veterano imediatamente se voltou para Abel, frio e descontente. Ele abriu caminho entre os dois e convidou Alyssa para voar com ele. Mas Alyssa segurou o braço de Abel e insistiu que queria ir com ele. O veterano sorriu e a recusou, dizendo que era perigoso demais ter dois iniciantes no mesmo dragão, uma desculpa esfarrapada. Alyssa estava numa situação difícil, os olhos cheios de uma decepção conflitante. Abel podia ver o quanto ela queria voar. Ele engoliu o próprio desconforto. Ele disse a ela, com consideração, para não se preocupar com ele, para ir e se divertir à vontade. Mas aquela demonstração de consideração deixou Alyssa furiosa. Ela virou as costas, aceitou o convite do veterano com um bufo e parou de olhar para ele. Abel ficou genuinamente confuso, sem conseguir entender de jeito nenhum como ele tinha conseguido irritá-la. Ao entrar nos estábulos de dragões, aquele cheiro forte e familiar o atingiu na hora. O veterano exibiu orgulhosamente seu dragão premiado, cujo corpo enorme era de tirar o fôlego. Alyssa ofegou em admiração deliciada. Era o maior dragão que ela já tinha visto na vida. Abel também ficou discretamente impressionado. Este dragão havia sido criado de forma soberba, com maestria. No tempo dele, apenas os mais altos da nobreza podiam possuir uma fera dessa magnitude. Parecia que, depois de 200 anos, a habilidade da humanidade em criar dragões havia crescido consideravelmente, e muito. O veterano disse a Abel que o dragão dele estava na sala lá no fundo, bem no final, e então levou Alyssa para desfrutar do voo deles pelo céu. Alyssa olhou para ele uma vez antes de seguir. Os outros visitantes também foram saindo aos poucos. Os estábulos de dragões ficaram em silêncio, e Abel era o único que restava. Ele caminhou sozinho em direção à parte mais profunda do edifício, pronto para encontrar o dragão que lhe fora designado. Justo então, uma voz atrás dele chamou com urgência. A pessoa o alertou para não se aproximar daquela sala sob hipótese alguma. Porque o dragão lá dentro, Reinhardt, tinha um ódio particular por humanos. Um ódio que não era brincadeira. Um garotinho pediu desculpas pela forma abrupta e se apresentou como um tratador júnior que trabalhava ali. Abel disse que estava tudo bem e que ele só queria conhecer o dragão rapidinho. O garoto abriu a porta uma fresta e disse que ver de perto transmitiria o perigo melhor do que palavras. Abel viu um dragão vermelho maciço, com cicatrizes ao redor dos olhos, irradiando uma autoridade arrogante. Uma onda de admiração subiu nele imediatamente, sem aviso. Este era um dragão magnífico, de verdade. O garoto explicou que seu nome era Reinhardt, e ele tinha mais de 100 anos. Já havia sido um célebre dragão de corrida, mas após a morte de seu tratador, recusou-se a se submeter a qualquer um. A maioria das pessoas defendia se livrar dele, mas o garoto era firmemente contra, com unhas e dentes. Porque os dragões mais jovens o tinham em grande reverência, e sua presença ajudava a manter a estabilidade do estábulo, a ordem. Abel entendeu na hora. Dragões só respeitavam aqueles com verdadeira força. Para um dragão idoso comandar esse nível de estima, seu poder não era de forma alguma para ser subestimado. Ele talvez tivesse simplesmente se cansado de ser guiado por aqueles que não eram dignos e escolheu esconder sua força. Abel chamou seu nome com uma gravidade silenciosa e estendeu a mão, sinalizando para Reinhardt olhar para ele. O garoto ficou alarmado com a cena e correu para impedir o que parecia um gesto suicida. Abel disse a ele para ficar parado e não dizer nada. Reinhardt ergueu sua cabeça orgulhosa, os olhos brilhando com uma luz investigadora. Abel leu o pedido silencioso dentro deles e perguntou se ele queria dar um voo. Ele reuniu uma esfera concentrada de magia pura na palma da mão e a estendeu para o grande dragão ver. Reinhardt estreitou os olhos e observou por um momento. Então, lentamente, ele se abaixou. Aquele ato de submissão deixou o garoto completamente sem palavras, boquiaberto. Abel disse gentilmente que ele poderia considerar dar uma chance à pessoa à sua frente. Reinhardt olhou para o garoto e por apenas um instante seu olhar pareceu suavizar. O garoto foi tomado pela emoção e perguntou com urgência quem era Abel. Abel disse apenas que era um estudante e que estava pegando Reinhardt emprestado. Lá no vale, vários dragões voadores carregavam estudantes num voo tranquilo e relaxante. O veterano trouxe Alyssa para pousar num pedaço de grama bem calmo. Olhando para a capital real e a academia encolhidas lá embaixo, Alyssa ficou maravilhada, de queixo caído. Ela se pegou pensando que teria sido muito melhor se Abel estivesse ali ao lado dela. O veterano entregou-lhe uma xícara de chá com um sorriso que escondia algo malicioso por trás. Alyssa não desconfiou de nada, agradeceu e bebeu. Mas então, o veterano a abraçou de repente por trás. Ela se assustou e derrubou a xícara de chá. Exigiu com raiva saber o que ele pensava que estava fazendo e lhe deu um tapa forte, a fúria queimando dentro dela. Mas o veterano teve a audácia de virar o jogo, alegando que ela tinha vindo ali com más intenções desde o início. Ele então usou uma linguagem suja para lançar calúnias sobre o relacionamento dela com Abel. A fúria de Alyssa explodiu completamente. Ela invocou sua magia, pronta para revidar, mas uma onda violenta de tontura a atingiu em cheio. Ela caiu indefesa no chão e entendeu na hora que o chá havia sido drogado.
O veterano se gabou, com um ar de superioridade, de suas excelentes notas em estudos de poções. Ele olhou para ela, incapaz de resistir a qualquer coisa, e deixou um sorriso presunçoso cruzar seu rosto. Alyssa só podia ficar ali, deitada, enquanto ele se aproximava. Naquele exato momento, Abel já estava voando sobre o vale, nas costas de Reinhardt. Ele observou o vale abaixo, apenas para descobrir que a maioria dos estudantes estava absorta em suas próprias atividades românticas, alheios a tudo. Seu olhar varreu um pedaço de grama e parou de repente. O veterano estava se aproximando de Alyssa, que jazia ali, lutando sem forças para resistir. O rosto de Alyssa estava manchado de lágrimas enquanto ela chamava o nome de Abel com todas as suas forças. O veterano zombou que o dragão que ele havia emprestado a Abel era o mais indomável dos estábulos. Ele cuspiu que um homem com olhos inferiores provavelmente já havia caído para a morte a essa altura. Alyssa gritou com ele com cada gota de raiva que lhe restava. Chamando-o exatamente do que ele era, o veterano disse a ela para usar uma voz mais fofa. A mão dele se estendeu sem hesitação. Ele a ameaçou para ser uma boa garota e obedecer. O medo a dominou completamente. Ela só conseguia gritar o nome de Abel repetidamente. Naquele exato momento, uma mão agarrou o veterano pelos cabelos. A voz de Abel era fria como gelo, perguntando se aquilo era uma violação das regras da academia. Alyssa olhou para ele, e as lágrimas que ela vinha segurando, a dor e o terror persistente, finalmente irromperam. O veterano se soltou em pânico. Abel disse a ele, sem rodeios, que o que ele havia feito era agressão. O veterano tentou se safar com a conversa, o coração batendo forte. Ele apontou para Alyssa, dizendo que ela também queria aquilo. Mas Abel a defendeu sem sombra de dúvida. Ela jamais se rebaixaria a alguém como ele. Aquelas palavras romperam a escuridão como uma lâmina de luz, e as lágrimas dela finalmente jorraram. Humilhado e lívido, o veterano sacou sua ferramenta mágica e rosnou um fluxo de maldições. Ele gritou que reduziria os dois a cinzas. Um raio de fogo flamejante veio rugindo em direção a eles, mas a asa larga de Reinhardt o desviou sem esforço algum. Abel saltou levemente para cima, reforçando Reinhardt com um feitiço de aprimoramento defensivo. Reinhardt irrompeu com energia, e um único bater de suas asas estraçalhou cada ataque de uma só vez. Abel aterrissou atrás do veterano como um fantasma. O veterano girou em pânico, mas sua mão já estava presa no aperto de ferro de Abel. Uma curta encantação se seguiu. As runas ao longo do cano da ferramenta mágica escureceram e morreram. O veterano puxou o gatilho inutilmente. Então, em fúria desesperada, ele chamou seu próprio dragão voador e ordenou que atacasse. O dragão, chamado Luz Sagrada, hesitou por um momento antes de se levantar relutantemente. Assim que estava se preparando para mergulhar, Reinhardt desceu uma pata maciça com um pisão estrondoso. Uma autoridade invisível de dragão se espalhou dele, congelando tanto o veterano quanto seu dragão no lugar. Então, veio uma visão ainda mais surpreendente. Reinhardt se moveu por conta própria, abrindo suas enormes asas. Ele as envolveu protetoramente em torno de Abel, segurando perto, bem debaixo delas. O aviso e a majestade em seu olhar tiraram de Luz Sagrada toda a vontade de lutar. O dragão até se virou contra seu próprio alvo e agarrou seu mestre em pânico, que gritava. Ele decolou sem olhar para trás, fugindo completamente do céu, ignorando os gritos frenéticos do veterano. O perigo passou. Alyssa não conseguiu mais se conter e se jogou nos braços de Abel. No caminho de volta, ela sentou nas costas de Reinhardt e deixou um sorriso voltar ao seu rosto. Abel soltou um suspiro de alívio silencioso, feliz que as memórias horríveis não tivessem tido tempo de se enraizar nela. Ele aproveitou para dar uma olhada e verificar se havia mais algum Zé Ruela por ali. Então Alyssa de repente gritou bem alto no ouvido dele, desejando que o tempo parasse bem ali. Mas a mente de Abel divagava para outro lugar, contemplando seriamente a magia do tempo. Enquanto Alyssa, encostada no ombro dele, já estava pegando no sono, ela murmurou algo sem pensar, que ele era realmente, de verdade, muito bonito. Abel não ouviu direito e pediu para ela repetir, apenas para ser recebido pelo silêncio dela, toda sem graça. E Reinhardt os levou adiante, deslizando suavemente pela luz dourada do entardecer.